tudo bem? Eu sou a Lúcia, da Clínica Parque Animal. E hoje nós estamos aqui para o nosso podcast da quinzena com um assunto muito diferente. Não está direcionado diretamente aos pets, mas hoje está direcionado aos assuntos mais administrativos da área pet. E também trazer uma informação importante para os empresários de qualquer forma, certo? E aí a gente vai abranger aqui. Eu estou com o meu grupo de advogados. Ai, gente, eu sou chique. Eu tenho um grupo de advogados na minha clínica. Olha, esse é o setor jurídico. Então, eu vou apresentar as advogadas que me ajudam de uma certa forma e de uma grande forma lá na clínica, que é a doutora Fabiana Tosi e a doutora Fabiana Oliveira. Não combinei, mas as duas são fabianas, tá? Eu acho que eu contratei pela beleza e pela tudo de bom que elas têm. A qualidade, tá, gente? Não é só beleza, não. Vamos lá. Apresenta-se, doutora Fabiana Tosi. Oi, gente, boa noite. Eu sou Fabiana. Conheci a Lúcia há muitos anos atrás, não, Lúcia? Sim, trabalhávamos juntos, atrás, né? Trabalhávamos juntos, prestando assessoria para uma empresa. E depois que ela constituiu a empresa dela, eu passei a prestar assessoria jurídica para ela, fazem anos já. E nesse meio tempo, tem algumas áreas que eu não atuo, e aí ela precisou de outro tipo de assessoria, e eu recomendei a Fabiana Oliveira, que também conheci durante a faculdade, nossos filhos eram amigos, enfim. Então, passo a bola para a Fabiana Oliveira. Lá, se apresenta aí, doutora. Meu nome é Fabiana Oliveira. Estudei aqui em Itapetininga, fazem 10 anos que eu fui embora e já fazem mais de 10 anos que eu sou advogada. Tive o prazer de conhecer essas duas figuras aqui. A doutora Fabiana, nossos filhos eram amigos, né, doutora Fabiana? Então já faz aí também uns 15 anos que nós nos conhecemos. E através dos amigos vem novos amigos, né, dona Lúcia? Verdade. Amiga, cliente. E, enfim. Eu falo que todo relacionamento profissional, quando vira uma amizade fora, é bom, é saudável. Sim. Né? Porque eu até passo isso sempre para a minha equipe, né? Eu falo assim, olha, a gente tem que ter um bom relacionamento dentro da empresa. Mas se esse bom relacionamento lá fora virar uma amizade, aí tudo de bom, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, nossa, em todas as minhas reuniões eu reforço. O respeito lá dentro é importante, mas se lá fora virar uma amizade... Melhor ainda, Melhor né? ainda, né? Certeza. Então, vamos lá. Eu vou fazer várias perguntas para vocês, tá? Eu sou a leiga da história, eu corto, eu lembro de um assunto, eu interrompo. Então, é um bate-papo que a gente vai levando conforme o andar da carruagem, tá? Tá ótimo. Mas, inicialmente, eu vou até direcionar a pergunta para a doutora Fabiana Tosi. Por que a importância, dentro de uma empresa, ter um setor jurídico, ter um advogado? Lá na clínica, a gente teve várias documentações, né, que a gente precisou, na época, fazer, não só para assegurar a integridade da clínica, como também dos nossos clientes. Sim. Fale um pouquinho sobre. Eu sempre digo assim que o advogado, na realidade, não tem que ser contratado só no momento de surgiu uma ação judicial ou uma briga judicial. Na realidade, eu costumo trabalhar bastante com preventivo, né, que é isso que nós fazemos lá. Como? Analisando todo e qualquer documento antes do empresário assinar, passar para o advogado, fazendo elaboração de contratos específicos, né, que foi no seu caso, nós fizemos todos os tipos de contrato, desde consulta, desde exames, de autorizações, adequando à necessidade dela, lógico, né? E também visando, lógico, a proteção do consumidor, né? Não adianta só assegurar tudo para ela e contra a lei em virtude dos consumidores, não. Então, adequando a necessidade dela, a legislação, aos consumidores, para quê? Para evitar que ela tenha demandas judiciais, para evitar que ela tenha problemas judiciais, né? Sim. E, lógico, não que vai escapar, um ou outro sempre aparece, ainda assim, ainda que bem documentado, sempre aparece. Mas o importante é, assim, empresa tem que ter tudo por documento, sabe? Não adianta, né, ficar na palavra. Não, é documentado, é prova documental. Então, a gente se arma bastante nesse sentido, né? Se precaver hoje a nesse lei sentido. ainda exige muito provas, e essas provas elas têm que ser físicas, não pode ser
uma palavra Não. contra outra palavra, E se né? tratando de empresa, não, né? Igual o Tem. consumidor pode levar de prova testemunha, foto, vídeo, mas a empresa tem que ter tudo documentado e assinado. Essa é a prova principal, né? Quer dizer, se você já chega lá, já não tem um contrato, não tem Não tem um uma protocolo promissória, não tem adotado na protocolo empresa, né, doutora? anotado, acaba Sim, perdendo a ação. Sim, e assim, a gente, como já foi comentado, a gente teve alguns casos mesmo, até por algumas vezes o próprio cliente está um pouco nervoso e ele, de repente, perde um animalzinho que fica triste, aí ele acha que não poderia acontecer. Então, eu sempre falo assim, a gente sempre traz coisas boas, lógico, né? Toda clínica a gente trabalha com prevenção animal e também o nosso interesse é de sempre deixar claro tudo o que se faz e não fazer garantias ou promessas do que não vai acontecer. Mas como qualquer empresa ou qualquer serviço ou qualquer área... Tem o risco da tem atividade, o risco né? da atividade. Então, a gente sempre fala... nós já tivemos um assunto sobre e comentamos. A gente protege tanto a empresa quanto os próprios tutores. Porque é um documento em lei que está ali dentro das regras. Então, isso é um ponto bom para ambos os lados, né? Sim. Reforça a credibilidade no seu Sim. trabalho, na prestação do seu serviço. Eu né? acho que quem não tem medo de dar um documento para um cliente assinar, ele não deve, né? Diz que quem não Lógico, deve não teme. Quando a gente fala, olha, aqui a gente está fazendo isso porque é necessário, a gente está pondo também em xeque a nossa credibilidade. Então, Sim. o documento é muito importante, né? E aí a gente fala, olha, mas ainda tem aqueles casos que tem gente que duvida do documento. A gente sempre fala, olha, a gente tem um setor jurídico que, se precisar de alguma explicação além do que eu sei, Específica, eu passo né? para a doutora Fabiana, ela vai te explicar. Mas também nunca teve, né? A Não. gente teve algum caso que eu cheguei a passar que o cliente ficou com dúvida? Acho que não, né? Não, eu acho que não. Porque é tão claro e é numa linguagem que eu acho que é importante também, né? Sim. Contrato ao consumidor tem que ter uma linguagem mais Simples, fácil né? de entender. Fácil E de bem entender. objetiva também, né? Para que seja realmente da melhor forma possível que ele possa compreender o que ele está assinando. E o interessante é assim, né? A gente elabora um contrato, né? Daí situações vão ocorrendo que a gente vai sempre adaptando, o Moldando. contrato E vai de acordo mudando, com as porque também as situações, leis aperfeiçoando, mudam, né? E vai a gente vai sempre aperfeiçoando, tem que aperfeiçoando. mudar. E nós porque- trabalhamos com relações humanas, né? Então, se podemos complicar, por que que nós vamos facilitar? Então, as coisas acontecem numa dinâmica, né? Diariamente, a senhora na clínica deve pegar N casos. Sim. Então, um documento padrão, via de regra, a doutora Fabiana pode aí confirmar, nós temos ali alguns protocolos que segue. Mas quando é um determinado caso em específico que exige ali aquela condição mais especial, aquele olhar diferenciado, aí nós vamos lá, reestrutura de acordo com o caso. né? Você sabe que ontem aconteceu um caso bem interessante na clínica. Nós temos um termo de sedação. Como qualquer hospital humano, né? Eu sempre gosto de comparar. Humano também. Se você vai fazer uma cirurgia, você tem que assinar N documentos lá. Né? Eu até passei por isso com a minha irmã. Fui internar minha irmã lá no Unimed. Quando eu vi aquele monte de documento para assinar, tem que ler. Mas eu leio, sabe? Eu leio e assino. Mas realmente tem que assinar. E o que fala muitas vezes lá? Uma cirurgia pode correr o risco de óbito, né? Tanto no documento que eu assinei para minha irmã, quanto para um cachorrinho. Não é diferente. E ontem aconteceu um caso interessante na clínica, porque a moça falou assim, mas por que eu tenho que assinar esse termo de sedação? Porque a sedação corre o risco. Mas vai morrer? Eu falei, não assim, como a Dá gente pra vai segurar, saber, né? né? Ele estava internado, já tinha exames que seriam realizados, outros que foram, mas era necessário sedá-lo para um determinado procedimento, né? Daí ela falou, então eu não autorizo. Verdade. E não autorizou a sedação para o procedimento não pôde ser feito. Aí corre aquele outro documento, a rejeição. A recusa, né? Do tratamento. Porque se não permitiu o quê, também estava correndo risco de óbito. Também tem responsabilização, Também tem né? responsabilidade. Então, assim, o que ela queria naquele momento? Que nós fizéssemos sem a sedação. E não causa dor. Tem certos procedimentos que com dor tem que ser sedado para o animal não sentir dor. Mas como corria o risco de óbito,
ela não assinou. Então, assim, é importante falar desses termos, que todo termo de cirurgia vai ter essa frase, mas não significa que o animal vai morrer. Mas né? há uma probabilidade, é a importante probabilidade, conscientizar, né? Então, a gente tem que deixar. Então, eu sempre falo para os meus clientes queridinhos, não vai morrer, mas a gente não pode garantir, porque garantia de vida é só Deus, né? Sim. E cada organismo reage à diferença. Sim. A senhora falou de comparação com o humano, então eu vou contar um caso assim. É da minha família mesmo. Minha irmã, quando era novinha, precisava fazer uma cirurgia. A princípio, super simples, retirada de amígdala. O médico falou para minha mãe, olha, ela vai entrar de manhã, vai sair à noite. E, na verdade, ela teve complicações seríssimas na anestesia, teve parada cardiorrespiratória, e aí aquilo se complicou, ela ficou dias na UTI. Então, essa conscientização, vou trazendo para a parte, né, no caso da senhora, da parte documental, é importante. Sim, você trazer consciência para a pessoa, né? Porque, queira ou não, a sua cliente pode ter, vou pensar melhor. Exatamente. Né? Um direito da pessoa... Sim, de estar consciente não, né? do que realmente pode acontecer. Exatamente. O meu filho também fez essa cirurgia. E garanto que foi super simples. Ele entrou de manhã e à noite ele estava em casa. Mas é que nem a gente fala, né? Pode ser um Cada organismo reage de uma forma, assim, como o humano. E os pós-cirúrgicos também, né? Sim. Mas faleceu depois. Né? E a gente sabe que é risco. Né? Ainda bem que ela que fez risco. O termo, né? Falei, eu já tinha conhecimento. Ela chegou lá, olha, assina o termo da cirurgia que a senhora fez, por favor. E às vezes alguma secretária que não conhece, fala, você pode ler. Eu falo, não precisa, eu que fiz. Eu sei que está escrito. Eu decorei o que está escrito. A recepcionista era nova, daí ela falou, olha, a senhora tem alguma dúvida? A senhora quer... Não, fui eu que fiz mesmo. Então, mas assim, não deixa de ser padrão, né? Ter que falar. Sim, né? claro. Que nesse é um caso, protocolo a ser cumprido. Não tinha como não, né? Mas é isso que eu sempre quero deixar claro para o cliente. O documento, eu acho que além de ser um documento que tem todas essas regras, essas necessidades de informação, mostra que a empresa é séria. Sim. Né? Mostra que é uma empresa séria, que segue algumas regras, normas, tem meta, tem visão, tem missão. Tem propósito. Tem propósito. Sim. Então, palavra certa. É bom falar com a gente. O Energia, você vai ver. O Energia é advogado também, né? Todos os termos que eu esqueci, eles vão me puxar aqui. Maravilhoso! Mas, aí voltando, né? Além de mostrar a seriedade de uma empresa que tem o advogado em si, que é uma profissão super ramificada, né? Muito diversa. Porque dentro da profissão de vocês tem um monte de segmentos, né? E aí, dentro desses segmentos, o que mais é certo para o empresário? Por exemplo, eu estou montando uma empresa, qual que é o tipo de advogado que ele tem que ter? Agora eu vou defender a nossa parte aqui, que é o contratualista, né, doutora Fabiana? Contratualista empresarial, agora, né, isso que mesmo. abrange todas as áreas. Mas eu falo que sempre o contrato é a base de tudo, né? Eu fico irritadíssima quando chega gente e fala assim, você pode mandar um modelinho de contrato E já fala assim, o contratinho. Falou contratinho, dá aquele arrepio, assim, sabe? Não, vai vir problema a hora que falou contratinho. Reduziu o termo do contrato. Um contratinho. Você sabe que vem problema, não é verdade, Negi? Aí eu falo, não, um contratinho, o modelo de contrato, você digita lá no Google. Isso, você pega na internet, né? Mas o meu, eu vou fazer um de Agora tem outra opção, né? A inteligência artificial, você vai lá, conversa lá com o robô e faz o contratinho. Também. A hora que você quiser um contrato, aí a gente conversa, né, doutora? Você sabe que, falando em diminutivo, nós estamos com uma secretária nova lá, e esses dias o Coen estava ali na frente, ela falou assim, olha, esse é o contrato da nossa consultinha. Aí a pessoa saiu, foi lá. Ela falou, não, nós não temos consultinha, nós temos a consulta. É isso aí. Consultinha é básico. Diminui muito, dá uma sensação de coisa pequena, né? De inferioridade. Então, é que nem... o nosso podcast é o podcast, não podcastinho. Isso! Porque são assuntos relevantes. Não né? é porque nós tratamos com leveza que o assunto não é sério. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aí, começa por aí, né? Os contratos em si. Começa já com o contrato entre você e o empresário,
e vai ali montando. Na realidade, começa até antes. É? Começa com o contrato social da empresa, né? Tá certo que muitas vezes a contabilidade faz, mas em alguns casos é exigido visto de advogado. Sim. Então precisa, às vezes, tem que ter alguns na requisitos. Constituição da empresa. Na constituição da empresa, na representação dos sócios que constituem. Então, quer dizer, o advogado já começa a assessorar aí, né? Entendi. Já na própria constituição da empresa. Ai, que chique! Aqui é chique a Então, coisa. e não só nisso, não só no contrato das relações, seja comercial, seja, mas na trabalhista também, né? Principalmente. Contratos de trabalho, porque a gente vê também até escritórios de contabilidade que utilizam aquele modelo padrão de contrato de trabalho, que está errado. Porque cada contrato de trabalho é cada um vai ter o seu horário, a sua função. Dentro da empresa. Eu sou serviços gerais, mas o que você vai fazer? Então, você tem que especificar para não dar desvio de função. Ah, maravilha. Então, é muito amplo. O advogado tem que estar presente desde, eu estou pensando em abrir uma sociedade. Então, Então, vamos consultar um advogado para ver o que a gente tem que fazer para constituir essa empresa de forma correta, né? Sim. Para evitar problemas. Nós nos conhecemos trabalhando junto em uma empresa, né? E eu falo assim que o administrador, ele administra qualquer coisa, desde que ele estude o segmento daquela empresa, né? Eu trabalhei em multinacional, em metalúrgica, em escola, em área da saúde humana. A mais difícil é a área da saúde pet, confesso. Porque é muito difícil a área da saúde pet, consome. Porque é uma coisa muito nova, ainda está muito inicial assim, na cabeça das pessoas, que não é tão fácil entender como na medicina humana, que já é muitos anos e anos divulgada, conhecida. E a medicina veterinária, ela está ali no comecinho ainda. E até a procura, eu acredito, Sim. né, dona Lúcia? Porque o direito também, eu falo que a sociedade tem uma falsa sensação de que primeiro começa a lei e depois vem para a sociedade. E não. A lei vem justamente para regular essas relações sociais e essas novas demandas. O mundo pet, ele deu um boom, assim, e eu acredito que a pandemia ela funcionou como um booster, porque a senhora vai poder falar melhor do que eu. As emoções das pessoas em relação a se realizar ali no ambiente familiar, eu acho que os pets auxiliaram muito. Sim, eles mantiveram uma relação muito próxima e muito serviu até para algumas depressões. Sim. Algumas pessoas tiveram depressões de ficar muito tempo fechada e elas se apegaram ao animalzinho a nível master, assim, de tratar. Muitos que nem filho têm ficavam mais em casa, porque a gente que tem filho ainda a gente tem o amor do cachorrinho, do pet, mas a gente teve os filhos ainda ali próximos para tomar atenção da gente, né? Mas muitos não. E os que entraram em depressão, o que salvou foi o cachorrinho. Então, o olhar, sabe, o cuidado com eles por ter ficado mais tempo na casa também aumentou. Então, nesse período, foi um período onde eles deram mais atenção e aí mais conhecimento para esse mundo pet. E eu acho que essa atenção para o mundo pet também ela vem sendo ressignificada, né? Sim. Porque eu vou... não sou tão velha assim, mas nem tão jovem. Mas vou dizer, na minha infância, não tinha tanto recurso para tratar. Eram caríssimos, assim. Era então, meio inacessível, né? Isso, era quase que inacessível. E não tinha mesmo esse olhar... Cachorro era no quintal, Isso, só no quintal. Né? E ali não tinha todo esse tratamento, tantos produtos... Alimentação correta, né? Porque acredito que seja de suma importância para tudo no animal, né? Alimentação, hoje, se você tem uma boa alimentação, exame preventivo, quando o pessoal fala assim, você só pensa em dinheiro, eu falei, não, gente, eu faço tantas informações, eu faço podcast para informação, eu faço rádio com informação, porque a gente tenta muito, muito trabalhar o preventivo, porque ele é menos... Sim, a gente está na mídia social, no Instagram, no Facebook, a gente passa tantas informações para trabalhar o preventivo. Para aí aquele documento que a doutora Fabiana ser o menos utilizado possível, né, dentro desses cuidados. E aí, voltando lá onde nós nos conhecemos, ali, Paulo Tadeu, um amigo meu que ele falou que vai assistir, Paulo Tadeu, você só me botava em fria, hein? Paulo Tadeu, tudo que era empresa que estava lá no fundo do poço, ele me colocava. Depois a gente vai conversar, amanhã a gente vai conversar. E ele colocou eu nessa empresa que estava no fundão do poço. Era dirigido
pelos homens ali do grupo. Então, ele tinha certa resistência com as mulheres. Tinha. Com as mulheres. E quando eu fui fazer auditoria lá, nossa, gente, tinha muita coisa errada. E eu falava, viu, mas esse documento tem que passar pelo advogado. Você tem que passar para a doutora Fabiana ler. Ah, não, mas está tudo certo. Mas você entendeu o que está escrito aqui? Porque eu, como administradora, eu estou com dúvidas. Né? Porque daí eu não preciso ter o conhecimento. Eu falo que cada um no seu quadrado, né? Eu não preciso ter o conhecimento. Eu tenho que saber que alguma coisa está errada ali. Mas eu não preciso ter o conhecimento de um advogado para falar, aqui. E nesse caso em questão, que foi um caso muito polêmico naquela situação, eu falei, olha, se você assinar esse documento, você perde a empresa. Porque aí começa naquilo que você comentou agora há pouco. Não teve uma boa escolha do contador. Sim. Então, é bem isso que você falou. Você vai ter que ter um bom contador. É um trabalho em conjunto, né, Dona? E um advogado para ler, né, todos aqueles termos. E ali você via que era uma coisa assim, que depois que já estava muito bagunçado, que eles foram contratar uma pessoa. E aí eu vou aproveitar o gancho da senhora, porque assim, o preventivo é uma resistência que a gente encontra, né, doutora Fabiana? Muito. Você ofertar o seu trabalho e falar, olha, justamente do nosso tema, a necessidade do advogado para você pautar, né, as suas relações, aí seja com o consumidor, seja com o funcionário, na parte contratual, ela é fundamental na qualidade da prestação do seu serviço. E isso vai repercutir na sua imagem, na imagem da sua empresa, né, perante os seus colaboradores. Mas a gente encontra muita resistência. Como a senhora está trazendo essa informação, realmente, o advogado ele não fala o que as pessoas querem ouvir. Exatamente. Eu já ouvi, você é muito pessimista. Não, nós trabalhamos com o pior cenário para que vocês possam alcançar o melhor. O melhor cenário. Mas quando a gente presta assessoria, eu prestei assessoria em 3 empresas aqui. E não obtive o sucesso que eu gostaria, pela resistência. Porque quando eu entrei nessas empresas que estavam com uma certa dificuldade e a minha parte era auditoria, eu não trazia boas respostas. Sabe aquilo? Olha, minha amiguinha chegando. Eu paro o meu vídeo para falar oi para ela, tá? Que ela é especial, como ela falou, tá? É a esposa da Negi. E a gente fala sempre o que eles não querem ouvir. Isso mesmo. Sabe? Eles preferem algumas vezes, eu já tive casos do meu chefe falar assim, não, o que você está falando não é legal, vou contratar outra pessoa. Para falar o que eu quero ouvir. Para falar o que quer ouvir. E uma dessas, inclusive, dessas 3 empresas, faliu mesmo, porque não houve. Então, aí você fica pensando, né? Custava pensar que o que a gente, tanto como administrador e como advogado, ele está falando coisas que podem acontecer. E que está apostando que a empresa vai dar certo, né? Mas que você vai ter que voltar, tá lá no 5º degrau, vai ter que voltar para o primeiro e recomeçar. Algumas vezes as pessoas não querem ouvir isso, né? E aí tem uma outra questão também que eu acho muito relevante, que foi como a senhora colocou. Ouvir de mulheres isso, para muitos que ainda implementam dentro das empresas o sistema top-down, que é eu mando e vocês obedecem, Sim. Nós não temos aquele olhar de igualdade. Olha ele fazendo graça, ó. Deixa eu ver quem é que manda. O coitado ali, ó, não manda nada. É só eu Preciso deixar claro. Preciso deixar claro que eu falo, ele obedece. Feminismo aí, feminismo. Já aconteceu assim, de pegar a empresa para assessorar de perna para o ar, cheia de ação trabalhista e vários problemas de consumidor. E anos de trabalho, hoje está redondinha. Graças a Deus não tem problema, mas também tudo que precisam, ligam, né? Conversa antes. Aí um belo dia me chamou para uma reunião, falou, viu, doutora, olha, eu não estou entendendo assim, por que eu ainda estou com você de advogada, porque não tem problema. Você não tem problema. Porque eu estou aqui. Ele falou, eu falei, tudo que vão fazer aqui no seu escritório, me ligam. Posso assinar tal documento? Confere se está certo isso. Por isso que você não tem problema. Ele falou, não estava sabendo.
sabendo, o pessoal te amola bastante? Eu falei, o dia inteiro. Eu sou o investimento da empresa, se o senhor quer saber. Exatamente. O senhor, veja a evolução de como sua empresa melhorou. Fala assim, eu estou, a partir de agora, eu sou ativo da empresa. Não sou mais passivo, sou ativo. É bem isso mesmo. Porque É importante, a prevenção é importante. E justamente hoje eu quis trazer vocês aqui para vocês, para incentivarem vocês a montar um podcast para vocês, falando sobre isso, que é a importância do advogado. Aí, minha cola, minha lista, tá? As parcerias que são importantes quando um advogado tem esse trabalho com os empresários para deixar a empresa em ordem, não deixar bagunçada. Primeira coisa, gente, vocês têm que ouvir. Né? Quando a gente está com um assunto que a gente não conhece, a gente tem que ouvir, não tem jeito. Algumas vezes não é o que a gente quer ouvir, não é o que a gente gosta de ouvir, mas desce o degrau, pensa e vê se não é a necessidade daquilo. Porque, por mais que eu tenha toda essa consciência, eu incomodo muito as meninas aqui, as meninas bonitinhas. Eu incomodo. Eu falo, eu não entendi. O Coen põe direto lá no grupo, não entendi. O Coen só põe isso, não entendi. Que ele nunca entende. Porque é muito chique, gente. Essa palavra técnica delas é chique mesmo. E eu estou desatualizada com alguma... Isso que a gente com vocês não fala assim, né? Ainda que nós temos uma abertura de falar o mais simples possível. Sim. E aí chega aqueles termos lá das nossas ações, daí eu falo, olha, leia aqui, amorzinha, leia. Eu li, entendeu? Não entendi. Daí ele põe, não entendi. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que tanto eu, como o Coen, ou as pessoas que têm o advogado na empresa, por isso que tem o advogado na empresa, para explicar esses termos. E o que eu falo, gente, os contratos nas entrelinhas, né? Que vocês vão até poder falar. Algumas vezes a pessoa está lendo o contrato e está tudo bem. Mas sabe aquela parte chatinha de contrato? Que a pessoa só passa o olho, assim, né? Ela não entende. É o advogado que sabe. Ele fala, meu contrato... Acho que, não sei se pegaram algum caso assim, vocês me falam. Nossa, o contrato está ótimo, pode assinar. Aí vocês pegam lá, não tá, não. O senhor percebeu isso? Tá de acordo com isso? Nós tivemos um contrato assim, né? Que eu até pedi para a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, vê o contrato. Olha, pede para a cláusula 9, a cláusula 8. E quando o cliente assina antes de passar para o advogado, depois vem problema. Mas por que você não me passou antes? Teve um... Eu achei que não tinha problema, né? E eu fiz isso, gente. E eu vou dizer pior. E você lê e fala para ele ou para ela, aí a pessoa fala assim, não, mas tudo bem, eu não vou cumprir essa mesmo. Então eu já vou me preparar, porque você vai me ligar de novo daqui a algum tempo. Teve um contrato meu, eu não sei se é esse que você está falando, mas é o meu da minha casa lá? Ou da sua casa e o do equipamento lá de ultrassom. É verdade. Gente, o ultrassom é caríssimo. O da minha casa, não, mas da minha casa eu até falei assim, não vou ler só um móvel, né? Não recebi ele até hoje, né? E não vou paguei, não estou com móvel. Minha casa continua sem os móveis, inclusive esses, né? Porque aí o que eu tenho eu contratei de outra pessoa. Ou seja, perdi mesmo dinheiro. E provavelmente não vou nem recuperar, porque a pessoa não vai ter como ressarcir. Não vai. Então, eu já botei na minha cabeça, porque contratou advogado, né? Não tem advogado? Ela esqueceu. Ela falou assim, viu? Mas agora você vem com problema, meu Deus. E outra, agora vamos lá, Cascola. E vocês vão me cortando e vão inserindo assunto, tá? Para ser advogado hoje no Brasil... Gente... Cuidado com essa pergunta. No Brasil, não é fácil, não. E não é só fácil, eu vou defender um pouquinho vocês, deixar mais suave a pergunta. Não é só fácil por conta das leis que vem, esse monte de coisa. Não é fácil até pelos clientes, às vezes, né? Que não compreende algumas... Eu falo que além de nós trabalharmos as relações humanas e sociais, né, não tem problema pequeno. Cada problema ele é proporcional ao que a pessoa atribuiu a ele. Além disso, nós tratamos especificamente com problemas das pessoas. Então, quando chega para nós um caso, né, doutora Fabiana, a gente sabe o quanto aquilo é importante para a pessoa e o quanto aquilo ali está atrapalhando o sono, o financeiro, as emoções.
nós trabalhamos com um mix de informações. Ninguém procurou um advogado para falar assim, olha, eu vou fazer uma festa. Não quer participar? Não. Quando chega... Dá uma olhadinha na lista de convidados aqui. O bolo tá bom? Não, vai depois que a festa não deu certo e pagou pela na festa. verdade, o fotógrafo não apareceu. apareceu, aí eles falam para nós da festa, contratou, o fotógrafo não apareceu. Não pra convidar, né? Depois da festa. O buffet deu problema, o pessoal passou mal, então ele precisa resolver, né? Então, assim, nós trabalhamos com problema. Com problemas, Vocês com têm relações psicólogos? humanas. Eu tenho. Você tem, doutora Fabiana? Não. Eu tive que... Não, esse aí já, ó, tá... Acho que ele falou assim, viu? Procura mais alguém aí, porque no momento não tô dando muita conta, não. Eu preciso também manifestar que eu sou mãe de 3 filhos, né? Então, doutora Fabiana, mãe de 2 meninas. Então, além de toda essa bagagem profissional, o nosso enfrentamento feminino, ele ainda é a maternidade, ainda é esse enfrentamento em relação ao assédio nas relações de trabalho. Tem muitos enfrentamentos por trás de um rostinho bonito, né, dona Lúcia? Então, é uma batalha, é uma luta mesmo. Quando eu prestava assessoria, que eu era mais nova, eu também um dia fui mais bonitinha. Continua linda. Mas, assim, realmente, as pessoas... a gente fala assim, hoje o mundo não é tão machista, mas gente. Muito. Nessas empresas aqui de Itapetininga que eu fiz essa assessoria, eu senti isso. Porque, infelizmente, as pessoas que estavam ali eram homens na direção. Aí vem uma mulher falar assim, olha, a gente vai ter que diminuir seu Prolabore. Mas você tem que gastar menos. Viu? Não pode. Imagina, eu vou diminuir. E não foi só aqui em Itapetininga, não. Lá em Barueri, onde eu trabalhei, que era uma empresa grande, também eu cheguei pro meu chefe queridinho lá. Falei, você vai ter que diminuir seu Prolabore. Jamais eu vou diminuir meu Prolabore. Eu tenho uma vida boa. Eu falei, então, mas você não está podendo. Aí... Não, você quer uma vida boa, que você não está podendo mais sustentar essa vida boa. E se você não baixar a bola, você vai quebrar de vez. E aí, quebrou. Mas assim, não pode. A gente é mulher, né? Nós somos mulheres, a gente fala o que eles não querem ouvir. E teve um caso, gente, que eu achei assim... um absurdo. Nenhuma dessas empresas que eu fiz... eu estou falando das últimas porque foram as últimas que eu estava mais recentes, nativa, as mais né? recentes. Ele chegou a contratar uma outra pessoa junto comigo, ao mesmo tempo, né? Os dois ali com a mesma função. Só que a pessoa era um homem, né? Um professor, inclusive, de uma faculdade. Fazia a mesma função que eu. E ele falava só o que a pessoa queria ouvir. Aí eu chamei ele num canto do dia, eu falei, vem cá, vamos conversar nós dois. Como administrador que somos, você acha certo você oferecer isso, sem a pessoa ter nenhuma condição? Ele falou, não é, né? Eu falei, então, se não é, por que você fala? Vender ilusão, viu? né? Eu vou sair, eu falei, eu vou sair e você continua vendendo a ilusão, vamos ver até onde você vai. Porque o que eu falei até agora, eu garanto. Porque aí a gente volta no propósito. Sim. Eu acho que, muitas vezes, eles não querem nos ouvir. Tem o ego, né? O ego. Sim. Tem, assim, eu falo que, muitas vezes, nós trabalhamos... Qual é o objetivo real de uma ação, né? Sim. A gente... O objetivo real é ganhar 70 milhões, tá? E o meu é 30% de 70 milhões. Mas a gente pode negociar para 20, tudo bem. Né, doutora Fabiana? Sim, a gente pode negociar sempre. É muito o objetivo, o que você realmente espera daquela ação. Porque sempre, todo mundo vai achar que tem razão e cada um quer defender os seus interesses. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante, muitas vezes, esse debate, essa conscientização. Olha, peraí, o objetivo de cada um está diferente nesse caso, nessa ação. Mas a lei é uma só para todo mundo. Né? Eu ouço muito isso. Para mim, a lei não vai funcionar, não vai chegar ao resultado. Não, peraí. Você vai ter que ter muita paciência, muita técnica e aceitar as nossas orientações. Mas a lei é uma só para todo mundo. Não tem jeito. E outra coisa que eu falo que eu separo o bom profissional de qualquer segmento, de qualquer área. E o profissional, mais ou menos, é o que gosta de estudar. É aquele profissional que lê. Gente, ser advogado tem que gostar de ler. Muito. Tem que ler. O administrador tem que ler.
E eu falo que o administrador, ele é exatas e humanas, mais exatas que humanas, mas tem que ler, tem que gostar de ler, tem que acompanhar a política, tem que acompanhar a economia, o administrador quem tem que ter a política econômica na mão, para saber tomar uma decisão. Eu estou muito fora desse contexto na minha própria empresa. Eu falo que eu não trabalho como eu trabalharia para uma outra, porque a gente dá uma certa acomodada. É fato. Mas, e também porque quando a gente é empresário, a gente tem várias funções até chegar no grau que a gente quer. Então, quando começa pequenininho, você faz de tudo e vai crescendo. Eu estou na fase que eu faço quase tudo, não tudo, mas quase tudo. Tem profissionais lá muito legais. Mas, até chegar nesse patamar onde você só estuda para tomar decisões corretas... E pode redistribuir, né, muitas coisas. É complicado. Então, assim... Gente, tem que gostar de ler. Eu fui fazer uma palestra na clínica e eu estava conversando com uma veterinária que é parceira nossa, e eu falei assim, chama seus alunos. Ela falou, Lúcia, está tão difícil, o pessoal não quer ler, não quer estudar. A gente dá uma lição de casa, tá? A lição de casa na nossa geração era lição de casa. Hoje é lição de casa? Lição Tarefa. Lição de casa. Mas gente, tem muito online também, né? Muito. Lição de casa é estudar, é ler. Então, quem não tem o hábito de ler, seja leitura... Eu não gosto. Também não, meu negócio eu não é gosto. livro. Eu gosto de ler. Tem que ter cheiro, tem que ter caneta para riscar. Exatamente. Canetinha colorida. Post-it, marcando página. Eu gosto de riscar, eu gosto de anotar. Meus livros também tem um monte de anotações. E eu gosto disso. Mas tudo bem se a pessoa gosta de fazer uma leitura virtual. Mas tem que gostar. Que ler. Tem. Né? Para quem quer ser advogado... Eu acredito assim que a tecnologia em si, ela deu um poder de informação só de tudo um pouco, né? Todo mundo sabe de tudo um pouco hoje, mas sempre muito raso. Você pode puxar qualquer assunto, as pessoas debatem, conversam, sempre tudo muito raso. E, ao mesmo tempo, isso gerou assim, muita polêmica em todas as áreas, em todos os setores, como uma forma de... é nisso que eu acredito, e não chega a ouvir o outro. Eu falei que eu fui recentemente num congresso lá em São Paulo, até convidei a doutora Fabiana, ela não quis ir comigo, tá, gente? Preciso manifestar a minha indignação da minha colega, parceira de trabalho, ela não foi comigo. No próximo você vai, né, doutora Fabiana? Se Deus quiser, vou. Depois desse puxão de orelha, né? Você quer, eu vou também. Mas é que no final de semana eu sou mãe e pai, né? Então tem, às vezes fica olha meio ela difícil. pelando, gente, para fugir dos estudos. Mas vamos lá, eu brinco que eu voltei um pouco mais advogada. Porque lá tinha, assim, de todos os níveis. Tinha advogado, tinha promotor, tinha jurista, enfim, tinha ministro participando. E aí, sempre quando era jogado um tema no painel, mas aquilo lá virava um eu concordo, um eu não concordo, que parecia que eles iam ali, né? Entrar no embate ali. Teve um que subiu lá e falou, por conta disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, isso defendeu a tese dele. Aí um dos que estavam lá na plateia, ele ergueu a mão e falou, olha, eu fui responsável por 2 artigos dessa lei e eu fiz essa sugestão justamente que o senhor está criticando. Mas obrigado pela consideração e tal. Aí ele terminou e falou, não é que eu concorde com isso que eu falei. Não tem vários. Então, assim, eu acho isso muito importante, esse diálogo, esse debate. Sim. Né, do concordo, não concordo, mas os porquês. Por que concorda? Por que não concorda? E eu vejo que isso, assim, na molecada em geral, está acabando, né? Na sociedade em geral, é só sim ou não, mas não tem ali uma fundamentação, um enriquecimento dessa troca de conhecimento. Não concordo por quê? Legal o seu ponto de vista, mas olha, também acho que dá para melhorar assim. Eu acho que só assim a gente vai crescer em todas as áreas, profissões. A falta de leitura, a falta de buscar conhecimento, eu acho que deixa os jovens com... Sem senso crítico. Exatamente. Não é? E um padrão, né? Isso. Eles escutam uma coisa. Não tem manifestação. Se perguntar o que você quer, eles o que não sabem você o que gosta, né? O que você vai fazer de faculdade? Isso aí. Você é advogado, mas advogado só tem uma área? Não, gente. Não sabe. Nem sabe. Você quer na área... Que área você pensa, né? Que área? Criminal? Trabalhista, empresarial. Várias. Gente, é que nem veterinário. Né? A gente fez outro podcast com os veterinários, eu comentei assim, dentro da medicina veterinária, já está
tendo a consciência desses segmentos. Porque o veterinário, antes, ele tinha que saber tudo. Né? Um clínico geral, e não é simples ser veterinário, porque as espécies são diferentes. O médico humano estuda uma espécie só. E eu já vou mais longe, eles não falam, gente. E Pra não mim, falam? essa é uma profissão impossível. Pior, Eu preciso falar, eu Sim. preciso conversar. E Isso é olha, muito tem difícil. lá um podcast, eu vou falar pro Coen colocar, eu adoro. Ah, tá aqui no card, mas não sei se é aqui, sei lá. Tá, procura. Que fala exatamente disso. O animalzinho não fala, e a maioria das vezes, qual que é o comentário? Ele tá triste. A tristeza tem que resumir num monte de doença. E eu fiz isso sábado. Eu falei, Coen, olha seu gato, que triste. Não tá pulando, tá apanhando dos outros gatos, ele tá com problema. E tava mesmo, gente. Tá com problema sério o Curtzinho do Coen. Gente, essa que percepção, pra mim, é fenomenal de vocês. Porque o gatinho não fala, e ele é o macho alfa lá da gataiada que tem em casa, e ele apanhou dos outros dois, e ele era o bam. Então, o que aconteceu com a autoestima dele, ele não né? está bem, né? Então, dentro dessa área veterinária, tem segmentos diversos. E agora, com essa nova ramificação, cada vez é mais importante a leitura, o conhecimento. Vai funilando, né? Essas especializações diversas. Então, a gente tem um clínico geral, tem um que é só de gato. A anatomia de um gato é totalmente diferente da anatomia de um cachorro. Alguém começou! Uau. Então vai, Fabiana. Já que ele começou, vamos. Eu estava... Não queria ser deselegante. Falei, meu Deus, eu sou convidada e agora eu vou abrir Mas agora primeiro. não Não, eu tá vou muito esperar, gelado. mas agora... Vamos lá. Obrigado, Coen, valeu. Vamos Vim fazer pra um isso, só pra beber. Porque podcast, viu, Saúde. gente? Podcast é bate-papo. Não, e eu preciso brindar. É meu primeiro podcast. Então, eu quem tô sabe aqui nosso primeiro de muitos, combinado agora, ó. Já tá incentivando. Influencer, senhora Lúcia, influencer aí. Mas sabe por que eu gosto de fazer? Para mim é uma terapia. Com todos esses problemas que eu ando passando, vocês já sabem, foi uma forma de uma terapia, na verdade, fazer o podcast, porque eu acho muito divertido. A gente dá tanta risada, e depois eu vou passar roupa lá em casa, que é outra terapia, tá? Ai, pra quem essa terapia? Não funciona comigo. Não vem que ele... Pra Não, mim, eu fico mais irritada. eu ainda. me estresso. Odeio Não passar gosto roupa. também. Não venha Não, fazer lá na terapia pro meu lado. clínica, lá na clínica, ninguém gosta de passar roupa. Aí eu falo, gente, eu adoro. Olha aqui, cada um com as suas terapias, né? Aí eu A vou gente lá pode e fazer fico- uma troca de serviço, dona Lúcia. Olha só. Eu Prontos, adoro. né? Pronto, Aqui, ó, Fabiana, outros as camiselas métodos, que Às né? vezes o boi não tem 20. Soubesse hoje, já tinha trazido um pouco. Aí eu fico lá maratonando os podcasts e passando roupa, gente. Para mim é uma terapia, né? Que legal. Eu falo assim, gente, se ache na sua terapia. Se a sua terapia for caminhar, caminha. Então, a minha terapia devia ser caminhar. Não, mas é passar roupa. Mas aí ó, até esqueci o que eu estava falando. Então, do podcast. Aí Virou o podcast, terapia. aí tá vendo até? Para mim é uma terapia mesmo, porque aqui eu bato papo, converso, trago pessoas diferentes. E eu sou a Interage. pessoa que corta todo mundo, porque eu nunca entendo nada. Né? E eu fico fazendo as perguntas mais bobas. Eu falei, não são perguntas bobas, não tem perguntas bobas. Não, são lógico perguntas que não. que eu faço. São porque pertinentes. É o meu cliente, eu fico na recepção. Então, eu estou na recepção, eles fazem pergunta e eu trago as perguntas para o podcast. E são perguntas que a gente não sabe. Dona Lúcia, a gente tem uma falsa sensação de achar assim que não precisa falar o óbvio. E, no entanto, nós estamos vivenciando um momento que, assim, está sendo extremamente importante falar o óbvio. Olha, é assim, não é. Coisas simples mesmo do cotidiano, do dia a dia, de como usa, de como se comporta. Isso, Nossa, seu Coen, direto, prático, né, Coen? objetivo. É muito importante. Não tem. Eu falo assim, teve um tempo que eu falei, gente, eu vou te ensinar a usarem o vaso. Porque é óbvio, já, né, gente, que tem que dar descarga. E daí, né? E é óbvio, né? Quem vai no banheiro não dá descarga? E aí você fica pensando, garanto, não preciso colocar um bilhete lá, favor. Deixar o banheiro casos que dá vontade. limpinho Não, para o assim, coleguinha depois eu que você fiz- sair. Eu fiz um curso geralzão, assim, de administração de ambientes, tá? Na administração financeira. E
E era uma certa etiqueta. Não coloque no seu banheiro. Você tem um banheiro chique. Não foi essa palavra que foi usada no termo. Foi usado o nosso termo basicão. Não coloque lá no banheiro de vocês dar descarga, não jogar isso ali. Porque não era muito assim, não era bonito para o cliente ver. Já que o nível de clínica que nós temos... Posso desligar meu alarme? Pode. É hora do quê agora? É hora do remédio do filho dormir. Coisa. Aí, só que eu tive que colocar. Você acredita? Qual era? O que você teve que colocar? Bilhete do quê? No banheiro. Ah, tá. Não jogar absorvente no vaso. Tive que colocar. E é uma coisa tão óbvia, né? Assim, a gente... pensa que não vai precisar colocar. Mas que eu acho que hoje em dia o pessoal está tão no automático que acaba fazendo as coisas assim, meio por instinto, né? E sem pensar. Sem pensar, é por instinto. Em tudo. Eles vão agindo Em todas sem as pensar relações. na consequência do Em que tudo. fala, do que faz, das suas atitudes. Aí corre para o advogado para defender. Então, Eu fiz ainda tanta bem. coisa errada, o advogado, ajuda eu aqui que eu faço agora. Pois é. Então, assim, foi um dos... Porque eu sempre gostei muito de ler, gente. Eu estou super preguiçosa de ler, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu vim com esse tema de leitura para ser... Voltando no assunto de ser um bom profissional, porque, principalmente, o advogado não tem como não gostar de ler. Porque quando eu pego os nossos processos, ainda nem da clínica, são... poucas folhas. Sim. Mas os dela, que ela manda... Vai lá na Senhora página Lúcia, na página 524. Gente, por que eles fazem um processo com 524? Gente... Ainda bem que agora é digital. É. E antigamente que a E gente tinha que fazer um recurso, abriu o apelação, porta-mala do carro. pegava 20 volumes de Isso. processo, tinha que ir com um carrinho no fórum. Sério? Sério? Pegar processo de volumes. Abre o volumes. porta-mala que os volumes vão entrar Né? aí e a gente Sério, vai ter que passar. Mata uma curiosidade. Qual foi o processo que você pegou, assim, com mais páginas, mais folhas, sei lá como que fala? Ainda tem um que já está... É uma recuperação judicial, já está em 3.000 e poucas páginas. E tem que ler? Tem que ler. Não tem muito por onde fugir. É que chega uma hora que você já conhece o processo, né? Então você então vai ler você as está últimas lendo, só, né? relendo, e como você faz o acompanhamento quase que diário, no nosso caso, né, doutora Fabiana? Eu falo que cada processo é uma curadoria diferente. E aí, engatando aí no seu gancho em relação à leitura, alguns colegas já me perguntaram recentemente se eu tenho utilizado a inteligência artificial nos processos. Tá uma febre. Nem decidiram se pode ou se não pode ainda, mas já estão usando. Isso é fato. E aí eu falei, não, nos meus processos eu acho que vai um pouco contra os meus propósitos. Nada contra quem usa. Mas eu acho que cada processo, por ser único, ele é uma curadoria diferente, ele é um olhar diferente para o processo. E eu fui descobrir num curso recente que isso é um diferencial. Você pegar todo o processo e começar ele, estruturar ele do zero... Não é qualquer profissional que faz isso. Então, quando você traz isso para o cliente, e eu acho até importante a gente falar, olha, nós vamos começar do zero, nós vamos sentar, nós vamos debater. E não é todo cliente, donos, que tem essa abertura que nem nós temos. Sim. Olha, vamos conversar? Tem uma decisão aqui para ser tomada no processo? Vamos analisar qual o melhor passo a seguir, qual o melhor procedimento? Vai recorrer, não vai recorrer? Vamos ver aí qual a probabilidade, né, de continuar ou não continuar. Não é todo cliente. Mas você... Tem cliente que fala assim, faz aí e faz dar certo. Mas tenho é uma escolha do cliente, não é nossa. Sim, eu tenho um temperamento, às vezes, não muito... Eu não sou muito boazinha, assim, mas eu sou boazinha. Não, também não vou falar que eu não sou boazinha, né? Eu sou boazinha. Sou boazinha, Não, né, eu amor? vejo você exigente. Né, mas boazinha Coen? você só é Fala que é, Coen. amor, né? Mãe, fala que eu sou boazinha. Não quero apanhar. Mas, assim, eu sou exigente. E quando eu estou naquele nível desesperador de braveza, que tem alguém que precisa puxar a gente. Sabe quando você precisa de alguém que te puxe e volta para a realidade, que você está querendo 70 milhões que não existe? Não volta para a realidade. E a doutora Fabiana faz muito isso, porque algumas vezes assim eu falo, eu quero fazer isso com essa pessoa. Lúcia, não vai resolver nada. Não Você dá. vai ter o desgaste, você vai ter custo,
Você está disposta? Aí já mexe no bolso, né? É. Ó, esse caso você não vai ganhar. E Você dois tem que custos, tempo e dinheiro, né, Você Lúcia? vai querer passar por tudo isso? Pode ser até que ganhe. A doutora Fabiana, com muita paciência, por isso que eu perguntei se vocês têm psicólogo, porque vocês pegam um Não, cliente. Mas advogado Essa é uma um pouco dádiva da psicólogo. doutora Fabiana. Eu Ela falo, que sempre tu fala, "Nossa, foi você fez assim, psicologia?" Não. centrada. Mas eu acho importante isso. Conhecer o cliente, conhecer as necessidades dele, ouvir, às vezes, coisas que não tem nada a ver com jurídico. Quantas vezes você desabafou comigo? Sim, várias. Isso é importante, Várias, entendeu? várias. Mas eu te cortei, mas tudo bem. Mas é importante isso. E outra, mais ainda o que eu falo da importância dessa assessoria. Muitas vezes eu vou contratar um advogado X para aquela causa. O advogado vai cobrar o que ele quiser, muitas vezes nem vai te ouvir, vai fazer o que ele acha que deve, Sim. entendeu? E não, o importante é isso, é essa assessoria que a gente tem, que a gente vai falar a verdade para você. Porque, infelizmente, é a nossa classe, mas como todas as profissões, tem vendedores de ilusão. Tem. Entendeu? Tem mesmo. Então, é importante trazer o cliente aqui, ó, de pé no chão. Você Pra vai realidade. querer fazer isso? Se você fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso. Se você falar, quero, vou fazer, mas tá aqui. Então, assine o que você quer. Exatamente. Aí vem os documentos. Aí né? Aí vem o documentos. documento para ressalvar nossos direitos. Porque entendeu? assim como aquele colega que a senhora falou, que na mesma reunião, ciente dos mesmos problemas, falava uma coisa totalmente fora de contexto, Sim, uma na nossa visão. profissão também. Muitas vezes o cliente vem para consulta, aí você traz ele para a realidade, como a doutora Fabiana está bem colocando. Aí depois ele liga e fala, olha, então fechei com o outro porque ele falou que tá ganho, né? Vai dar certo. Ou porque fez honorários mais barato. Aqui também é um bazar da pichincha em Tapetininga. Ah, não Depois é eu já essa. cheguei cliente voltar e falar, ai, olha... Dá pra você aconteceu pegar o isso, processo você em pode andamento? pegar? Você tá mais ferrado. Pego, mas aí o honorário é o triplo do que eu tinha pedido. Porque tentar consertar coisas que muitas Nossa, vezes é não muito tem mais conserto, difícil. não tem como, né? Cliente, ó. Vamos lá. Que meus clientes estão sempre me ouvindo. O assunto, vocês estão vendo que o assunto é abrangente para todos os lados. E a tia da minha filha participa de um grupo que o pessoal fala assim: quer resolver problema? Leva na Clínica Parque Animal. Lá eles resolvem os problemas. E muitas vezes chega lá o problemão mesmo, já muito avançado, algumas coisas assim. Então, aí o pessoal fala, porque lá é caro. Gente, não é caro. Sabe? Eu falo até... Podem fazer pesquisa, mas lá a gente tem condições de estar atendendo 24 horas e a gente trabalha com a prevenção para não pegar essas buchas, porque já aconteceu, e inclusive a gente tem até casos junto com a doutora Fabiana, da pessoa falar assim, não vou fazer aqui porque é mais caro que o colega, aí vai no colega e realmente daí tem um problema muito sério e quando volta, nem sempre a gente consegue resolver. E ali nem a sempre gente... pelo mesmo preço, porque aí já mudou a estrutura Lógico, que você vai ter é que outra oferecer. base, né? Outra. Algumas vezes, eu vou ser muito genérica e não é o assunto em si desse caso, mas é um animalzinho que chegou lá com um tumorzinho, não quis fazer nada. Aí continuou tratando com outro veterinário, esse veterinário falou que não era nada, e aquilo foi crescendo. Quando voltou para nós, voltou desse tamanho. Comprometido. E aí, aquela cirurgia que ia ser um determinado valor, porque ia ser uma determinada hora para um tumorzinho desse pequeno, ficou um tumor desse tamanho e o preço já mudou. E as pessoas algumas vezes não entendem. O Porque risco daí aumentou, tumor, as né? horas O risco aumentaram. aumentou, Né? As horas de anestesia aumentaram, as horas, né, dobrou. Os as remédios, horas, né? Toda a medicação Sim. envolvida. Tudo. Aí, algumas vezes, está com uma infecção generalizada. Então, depois, quando volta o problema, aí volta mais sério, né? Então, eu acho que é importante. Empresas sérias têm documentação, empresa séria tem setor jurídico. E advogados sérios também têm todo esse comprometimento de falar a verdade. E, infelizmente, gente, às vezes não é o que a gente quer ouvir. Na maioria das vezes não é o que a gente quer mas ouvir. vale a pena analisar de cabeça fria. Sim. Uma vez eu levei minha filha só para contestar esse assunto mesmo. A Renata, eu cortei a unha da Renata quando ela tinha uns 4 anos e cravei a unha da menina. Ficou terrível. E aí eu fui no pediatra dela, que eu levava ela, né? E ela simplesmente, gente, passou o bisturi no dedo dela, no consultório, sem nenhum suporte.
E eu não posso ver sangue, né? Eu só posso ver sangue em mim. Eu tenho uma cicatriz aí, eu tenho um monte de cicatriz. Em mim, eu não ligo. Não, mas é que filho é outro contexto, é outro negócio. Sério, dói demais. A hora que dói. ela fez isso, eu quase desmaiei. Aí eu fui para a sala, me recuperar, para a sala de espera com a minha filha. Não deixei mais ela pôr a mão, porque eu sou dessa, né? Aí mexi com a minha filha. Aí fui lá, me recuperei. Quando eu voltei, assim, eu falei para ela, falei para a moça da recepção, eu volto, mas eu vou bater nessa médica. Ai, gente, Eu vi um meme, cortando você, mas eu vi um meme desse hoje. Tava assim, a moça falando, quando eu ouço algo que é, né, fora do contexto, eu falo, Senhor, perdoar essa pessoa, não sabe o que fala. Aí outra falou assim, eu também falo isso, mas mesmo assim eu vou dar na cara dela. Perdoe, mas eu também vou acertar as contas. Aí tirei ela de lá, muito brava, né? E eu trabalhava nesse hospital e ela era médica desse hospital. Imagina eu cruzando com ela sempre, né? Eu queria bater nela mesmo, é claro, né, gente? Eu não ia bater. Era só uma passar o expressão. pé. Só passar o nervo. Aí eu levei ela em um outro médico especialista. Aí eu já cheguei, gente. Eu sou mais calma hoje, tá, gente? Mas eu cheguei assim, esse aqui é o dedo da minha filha que eu encravei. Não tem gente que tá arrumando esse dedo. Se o senhor não souber mexer nesse dedo, então já fala que ela já leva ela embora para outro. Ela, calma, mãe, você tá nervosa. Vamos fazer o seguinte. Não tô nervosa! Não, eu fiquei quieta quando ele falou, tô nervosa, porque eu estava nervosa. Ele pegou, começou a desenhar. Olha, aqui é o dedinho dela, vai tomar uma anestesia aqui, uma aqui, a gente vai fazer assim, desenho. Mas eu não vou fazer isso hoje. Eu quero que a senhora se acalme e a gente volta a conversar amanhã ou quarta. Era uma segunda, né? Falei, então tá bom. Aí fui para casa, voltei mais calma e foi feito. O dedo dela tá maravilhoso, mas até hoje ela não deixa eu cortar a unha dela, tá? E ela já tem 36 anos e eu continuo não podendo cortar a unha dela. Você vê a diferença do tratamento tratamento. que você teve de um e outro. Exatamente, né? Por isso que eu falo. Algumas vezes o médico, o advogado, ele tem que falar, ele tem que ouvir. E nós, do outro lado, a gente também tem que ter um certo controle, porque eu estava... É que quando o problema tá acontecendo, ele tá ali. A pessoa que está sofrendo aquele problema, que está vivenciando, ela já chega com uma carga emocional, né, doutora Fabiana? Sim, que transparece na expressão das pessoas, muitas vezes. Mas quantas vezes a gente fez reunião e eu chorei? Gente, eu sou... E aí ela vira a câmera, gente, assim, pro Coen, assim, né? Porque eu sou a forte da família, gente, mas ultimamente eu ando muito chorona. Eu vou falar as coisas, aí eu não consigo resolver, e aí eu choro. Porque eu acho que mas eu me você sinto... chora porque foge do seu controle. Foge do meu controle. E aí é tudo que foge do meu controle que eu não consigo. Mas antes... É que eu não sei porque eu me identifico com isso, entendeu? Imagina, eu não sou controladora, não gosto das coisas do meu jeito. Por isso que eu entendo a senhora, né? Nós atraímos pessoas como a gente. Porque tá fugindo do controle, você não consegue resolver naquele momento... Aí a gente se sente meio impotente, porque a gente sempre resolveu. Eu sempre resolvi tudo, né? Então, aí eu... Só que antes eu ficava brava, eu ficava nervosa, agora eu choro. Ai, gente, tô chorona. É uma forma de extravasar. Não chora com o Coen. Com o Coen é só alegria, né, Coen? É só alegria. Só alegria. Uma vez, esses dias, eu falei pro Coen assim... Eu ficava nervosa, eu perdia, assim, 2, 3 quilos na semana de nervosa que eu ficava. Eu falei, acho que eu não estou mesmo passando muito nervo, porque eu só engordo. Não, eu acho que você está deixando eu feliz. Se você deixasse eu nervosa... É que no casal tem um que tem que ser esse centro, né? Que tem que falar, não, peraí, baixa um pouquinho, né? Respira, né? Pois Enfim. É. Fale mais alguma coisa, assim, sobre a profissão de vocês, sobre essa necessidade de ter na empresa mais. Fale um pouquinho mais do assunto. Faça umas propagandinhas, tipo assim, gente, vocês querem me procurar? Não podemos, não podemos. O código de ética não veste da propaganda. Consulte um advogado. Da sua escolha. Da sua confiança. Como que é, Lúcia? Da sua confiança. A nossa relação é baseada na confiança, assim. Eu acho que a doutora Fabiana expôs bem. Não adianta a pessoa chegar e trazer tudo aquilo para você e você falar, não, deixa comigo que eu resolvo. Não. Eu acho que é de suma importância você situar a pessoa naquele momento.
Né? E isso dentro da empresa, como no começo da nossa conversa, ainda tem muita resistência. Tem Quando a gente bastante. vai conversar, fazer visitas, para apresentar esse trabalho preventivo, que eu acho que não faz parte da nossa cultura. Né? Não sou uma pessoa muito viajada, mas o pouco que eu sei, viajo nas leituras só, viu, dona Lúcia? Mas o pouco que eu entendo da nossa cultura, nós não temos essa cultura preventiva. Chega para nós quando tá tudo errado já, não é verdade, Negi? Quando deu ruim. Não é assim que o cliente queria para você, viu? Deu ruim. O negócio aqui desandou. Pesquisou Google? Claro, pesquisou Google, pesquisou. E quando pesquisa, o meu sobrinho, o primo, tá no primeiro ano de direito. Quando vai no teu Google, com um monte de já. Sim. E quando não chega no escritório, já que só falta chegar com a petição, né? Olha, dá para fazer assim. Não acontece com você, né, doutora Fabiana? Que eu acho assim, esse mundo virtual, moderno e tal, mas eu entrei com várias ações contra uma empresa lá de Santa Cristina. E aí, muita gente acabou me procurando para entrar contra uma construtora de lá. E aí, deu uma parada, né? Falei, nossa, o que está acontecendo? Gente, eu fui no site. Tem advogado que tem a cara de pau de pegar a minha petição e copiar e colar. E colocou no Google. Não, entrou com a ação, copiou a minha ação. Ai, Lógico, eu poderia representar por plágio e tudo mais. A senhora não faz parte do Conselho de Ética, se eu não me engano, doutora Fabiana? Ele esqueceu dessa parte, né? Esqueci. É. Gente, mas então, quer dizer, hoje em dia é tanta facilidade, sabe, que você vê. E então você tem que... Que a pessoa não quer nem se dar o trabalho de fazer algo autêntico. Não quer, mas faz copiar e colar. Nessa sua petição, se tiver alguma coisa que não dá certo para aquele... Não, eles alteram, né? Eles acabam alterando. É que como a que eles situação pegam a era estrutura mesma, do nosso... praticamente, então você muda o valor do pedido e tal. O valor do pedido e o nome do cliente. O valor do pedido não, porque às vezes fica uma coisa... A jurisprudência, o cara é incapaz de dar uma pesquisadinha para alterar. É a mesma que nós procuramos, que nós colocamos. Então, é assim, eu acho importante isso, né? A relação do cliente, olho no olho, sinceridade, sabe? Não existe isso. Até dizer, é um divórcio. Tá bom, o divórcio é mais ou menos aquilo. Não sai, vai trocar bens e tal. Mas tem causas que tem que ser estudada, tem que ser lido, você tem que ver... Não, ver e o aí que o seu cliente está querendo, né? Falando de divórcio, eu preciso me manifestar que uma vez, uma ex de um cliente, ela falou que ia bater em mim no fórum na audiência. Nossa. E daí? Juro. Cheguei 40 minutos antes da audiência, fui lá nos guardinhas lá do fórum. Me proteja. Boa tarde, tudo bem? Então, sabe o que é? Tem uma audiência daqui a pouco. E ela falou que vai bater em mim dentro do fórum, porque o ex pegou a geladeira boa dela e deixou a ruim. Olha onde me colocaram, gente, que a culpa da geladeira que eles brigaram entre eles lá era da advogada. Então, atribuem à nossa profissão, à nossa atuação, que nada mais é do que um instrumento regulador e facilitador entre leis e o fato concreto, atribuem a nós o desfecho que eles não previram, não conversaram, e a culpa é de quem, doutora Fabiana? Do advogado. Do advogado. Mas outra coisa que eu acho importante, não só no contexto empresarial, mas assim, o fato de você procurar sempre conciliar. Porque a gente sabe, tá aí o judiciário, mas todo mundo sabe a morosidade do judiciário. O custo que agora quer aumentar ainda. O custo do judiciário, as decisões conflitantes, quer dizer, para o mesmo caso você encontra decisões totalmente opostas. E aí nós ouvimos assim, minha prima ganhou, eu não ganhei. E a mesma situação, isso aí acontece muito. Então, é importante essa sinceridade com o cliente. Lógico que, para o advogado, eu vou ganhar mais se eu entrar com a ação. Eu não trabalho desse jeito. Hoje mesmo teve um cliente que me solicitou ontem um orçamento e pontuou 10 dúvidas que ele tinha. Inclusive do que eu achava que valeria a pena, o que não valeria, qual a vantagem dele entrar com a ação primeiro ou não. E eu respondi todas, sinceramente. Para mim era mais vantajoso eu entrar com a ação, pegar os honorários e beleza. Mas, para ele, o melhor é tentar uma conciliação. Na então eu respondi dele, assim, né, doutora na situação Fabiana? dele. Eu falei, o melhor é tentar uma conciliação. Única, né? Então, eu trabalho dessa forma, sabe? Eu não vejo dinheiro. Porque eu acho assim, não adianta eu pensar no dinheiro e o cliente sair frustrado.
Então, a gente tem que pensar no problema do cliente e resolver o problema do cliente. Lá na clínica também. Muitas vezes, até teve um caso... um caso de ontem, que eu estava de noite lá, né? Como eu fui embora, eu comecei no domingo, fui embora... Eu até falei 10, né? Não, fui embora 9. A Kelly me liberou às 9, né? 9 e pouquinho. Eu entrei 9 do domingo e saí 9 na segunda. Tá vendo? A funcionária te liberou às 9, ó. Ela me Como liberou. as coisas mudam. Eu falei, você aguenta as pontas? Posso ir embora? Ela falou, pode ir. E a gente tem que ser parceiro do funcionário da gente, né? Tem que ser. Eu acho que os colaboradores, no geral, né? Isso Todo que eu acho mundo. interessante, né? Mas Mudou, não é empregado, funcionário, é colaborador. Não, é que é uma colaboração, né? Sim. E é o que cresce junto com você. Exato. O que dentro eu das respeito empresas os meus colaboradores. é o que acho que de uma forma geral, doutora Fabiana, em relação aos contratos de trabalho, é o que a gente mais fala para os empresários, né? Valoriza seus colaboradores. Sim, Kelly, te amo, beijinho. Ela me deixou ir embora às 9 ontem, porque o horário da janta dela era às 10. Aí, como eu faço a janta dela, eu ia ficar até às 11. Só que eu já estava do domingo para... Então, virada, assim, né? Virada. Eu não tinha conseguido realmente ir para casa. Aí eu falei, você pode fazer sua janta, pedir, né? Ela falou, claro, não sei o quê. Aí eu falei, claro que ela vai fazer. Eu falei, claro que não, nós somos coleguinhas de trabalho. E se ela não quiser fazer, se ela não estiver com fome... Ela falou, Lúcia, e eles me chamam assim, Lúcia, pode ir, pode descansar, fica em paz, não me incomodo. Aí já olhou pro Coen, viu? Ela não se incomoda. E ela me liberou. Obrigada, Kelly. E isso torna o ambiente mais leve, Sim. mais saudável e a produtividade aumenta, gente. Porque a gente... Isso sem dúvida. A gente não vai fazer sozinho, certo? Eles têm que estar participando da gente. E aí esse caso foi interessante, que aí foi agendado um exame foi feita uma avaliação cardíaca. Aí hoje a Renata falou assim, olha mãe, a fulana lá veio para uma avaliação cardíaca, ela já tinha pago tudo, só que o animal não pôde fazer. Ele não estava bem, ele estava muito mal. E eu preferi, porque é óbvio que o exame ia dar alterado. O cachorro não estava bem para aquele tipo de exame. Então, eu sugeri a internação. E o que nós poderíamos ter feito? Então já pagou, quando der para fazer, faz, e daí tudo bem. Não. A gente devolve o dinheiro para a pessoa, aplica naquilo que é mais necessário, e lá na frente, quando houver a possibilidade de fazer o exame, faz. Reavalia, né? Exatamente. Algumas vezes vem lá a pessoa que, eu quero fazer. Não, mas não é necessário. Algumas vezes a pessoa procura lá no Google que tem que fazer hemograma, LT e creatinina, mas algumas vezes não é. Então, ela já vem, né? Quero que faça isso. Eu vi. É para fazer isso. E a gente é muito sincero, a gente vai por partes. Até a Renata teve um podcast que ela falou, né? A gente vai procurar a causa, mas indo por etapas. E não fazer a pessoa gastar tudo de uma vez. Porque medicina veterinária é mais cara que medicina humana. Né? Em algumas coisas, sim. Não em tudo, mas em algumas coisas mais específicas, sim. E aí a gente vai direcionando dessa forma e entra no mesmo critério que o seu. Sim. Né? Você poderia, sim, falar para esse cliente, eu vou cobrar agora e depois... Me manda os documentos, você tem tanto... que entrar com a ação, é a única saída, porque aí eu garanto meus honorários. Mas, tanto é que é um cliente que também ele precisou de mim, acho que há uns 18 anos atrás. E foi precisar agora de novo. Daí ele falou, lembrei de você e vim te procurar porque eu gostei do seu trabalho. Então, quer dizer, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Né? A gente manter tem um nome lá, né, um profissionalismo, e é manter isso. Sim. Entendeu? Não é, eu vou ser rica. Mas até meu falecido marido me falava assim, sabia que acho que você nunca vai ser rica? Porque você não sabe cobrar honorários. Eu não sei. Porque puxa vida, eu falo, nossa, eu vou pedir tanto. Eu sei que não vai dar, vida, né, Fá? Eu sei que não vai dar, eu sei que a pessoa vai sacrificar. Não, peraí, vamos fazer um meio termo. Então, não vou ser rica. Com a advocacia, não vou ser rica. Mas tô satisfeita. Veterinária também não. Tô satisfeita. Falei pro Coen, assim, coloquei ele numa fria. Porque ele veio pro Brasil querendo abrir um restaurante. Nossa, onde você foi parar, Coen? E aí abriu um pet. Aí eu falei pra ele assim, putz, Coen. Por que teve ideia de pet? Porque a Renata estava terminando o mestrado dela em patologia. E a patologia animal, gente, dentro daquele ranking do mundo pet... E foi uma falha minha quando eu fiz o estudo de caso para fazer essa... Eu falei para ele, eu errei. Porque dentro desse mundo pet, naquela pizza, laboratório crescia 3%. E é o laboratório que eu abri. E hoje, 11 anos depois, essa pizza está no 5%.
Porque pelo CRMV ele nem é uma área tão... como que eu Procurada, falo? será? Não é valorizada. Ah, entendi. Tá? Por exemplo, a última empresa que eu trabalhei era um laboratório humano. Quando eu abri o laboratório veterinário, eu usei todos os critérios de um laboratório humano. Então, era uma área estéril, fechada, com ar-condicionado, sem janela, com isso, com isso, com isso. Estruturada. E estruturei para ser o laboratório veterinário. E o CRMV, infelizmente, não valoriza. Tanto que eu vi colegas tendo a mesma máquina, o equipamento que não é barato, na cozinha do lado do café. Nossa. Entendi. Não é a mesma, não tem uma legislação específica igual ao Não tem. laboratório humano e exigências, Não, né? nem vigilância específicas. sanitária É. tem. Mas aí eu volto no propósito. Vamos lá. A senhora conseguiria pôr a máquina na Não cozinha? conseguiria. e Tanto é que o que nós não contaminação e conseguimos tudo mais. fazer. Exatamente. Exatamente. Tanto que hoje meu laboratório continua com o mesmo padrão. Quem entra lá, né? Não é qualquer cliente. Eu levo os clientes para conhecerem, para eles saberem Que a como estrutura Mas a nosso gente custa, entra né? lá, você abre e mostra a porta. É. Né? Não, mas ó. ali, quando está tudo desligado, ou quando só está aquela máquina de hemograma, que é uma máquina muito específica, eu gosto de levar o cliente para ver. É importante. Olha, essa máquina aqui, tem todos os bichos lá, né? E aí que é importante, eu falo, eu tenho orgulho do meu laboratório, porque aquela máquina lá, ela tem vários animaizinhos, vários, porque cada célula de um animal é muito diferente. E por isso que a Renata fala, ela faz parte de um grupo que luta aqui no Brasil pelo reconhecimento do patologista, porque a máquina não lê o hemograma. Ele não lê entendi. plaquetas, ele não lê leucócitos. Que Isso vai depender do profissional. Então, a interpretação, vamos assim dizer, do não exame? tem que ler no microscópio. Você passa o exame de sangue na máquina, aí é feita uma lâmina, e aí essa lâmina vai para o microscópio e lá ela identifica. Então, E o ali- profissional. o identifica. profissional, Depende patologista. praticamente o profissional. do A profissional. máquina não dá o resultado, né? Exato, não, a máquina não dá o É, resultado. como o humano que vem, né? Aquele que a gente insiste Tudo em ler, não discriminado. entende nada É. e vai no médico com o exame aberto porque a gente não aguentou a curiosidade. Daí a gente vai no Google. Aí a Lança gente no vai no Google pra ver o que é aquele negócio. Para ver se o estranho. médico não vai mentir pra gente. Porque é espécie de... A Renata, outro dia, ela falou assim, essa minha funcionária nova foi lançar o exame lá, e ela colocou canino no documento que vai para o laboratório. Mas a Renata lê ela lê a célula, né? Ela olhou assim, isso é um gato. Aí foi lá, então, coleguinha, esse aqui, olha, é um gato. Você colocou cachorro, mas é um gato. É que Só de olhar uma célula. De olhar uma célula. Olha a importância da leitura do microscópio E do estudo. e do estudo. Eu Da já ia falar, leitura. eu já ia além, eu ia falar da Né? profissional e da Exatamente. qualificação Sim, do profissional. Porque ela olha ali e ela fala, ó, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um não sei o quê. Ela pega umas... Ai, gente, eu acho incrível. Até cortando um pouquinho o assunto, mas eu tenho que falar, porque eu sou apaixonada pelo meu laboratório. A Renata pega uma laminazinha assim, ó. Eu acho que esse laboratório tem nome, não tem? Tem, é Labox. É Labox. E aí ela vê aquela lâmina, ela fala assim, esse é um pedaço de fígado do animal X, não sei o quê, de hipopótamo, de tudo que ela já fez, de tartaruga. Então, pensa o estudo, é longo, e eu acho que E aí vem esse orgulho de mãe Mãe, também, sim, né? gente, Da profissional que a filha é. Ela é uma profissional que eu falo assim, que ela é muito parceira, porque se ela quisesse, ela foi já chamada para ser Master System em outros lugares, mas ela não me abandona. Porque ela acredita no Porque seu ela propósito. acredita no propósito. Tá E certo. é super... mas, gente, isso é estudo, né? E voltando agora para os advogados... Mas é isso que sustenta a nossa profissão, É. de uma forma geral, não é Sim. tanto né, no PET, Tanto no quanto PET, na nossa quanto no- profissão. Exatamente. É a Você gente acreditar que pode fazer a acreditar diferença. que faz diferente, que é honesto, que é justo. Não é verdade? Sim. E que vocês, né, por exemplo, eu não tenho o que reclamar, gente. Com todos os meus piti que elas aguentam, viu? Elas aguentam. Quem me conhece sabe, de vez em quando. Ai, eu acho que a doutora Fabiana, de vez em quando, acho que ela quer mandar aquela figurinha para mim, gente, que ela é muito educada.
Mas de vez em quando eu fico assim, ai, doutora Fabiana, não sai. Gente, porque processo é demorado, né? Muito. Pra gente, cá, leiga, né? Que fica assim, toda hora, muito ansiosa por um resultado. Como que é para vocês controlar os clientes ansiosos? Então. Então, A gente não Tem controla, que ter né, psicologia. A gente não controla, dona Lúcia. Bem, eu já tirei a vesícula, tenho tireoide. Faço terapia. Então, eu acho assim, nunca fui, mas eu tenho sido uma pessoa muito calma. Não sei Não, como, você é sempre obra de foi. Deus. Não, assim, Mas- de grau de comparação aqui de Fabiana para Fabiana, ela é assim. ela é calma. Ela é a calma. calma. Eu Eu sou já calma. tirei ela do sério, já. Não, E eu acho. não, nunca tirou. Não consegui? Nunca. Não. Ai, que bom. Nunca teve um momento que eu falei, ui, que vontade de estrangular o Lúcia. É. Não, jamais, Lúcia. Eu sou sincera. Não, de forma Não, alguma. não que ela tenha me respondido. Já tive mas vários é que como as clientes. minhas perguntas são algumas É. vezes chatas, né? Não, eu não ligo. Aí eu fico Não, mas pensando, as suas ai, perguntas são incisivas, Lúcia. Eu acredito que assim, É. a senhora é a mesma pessoa, seja para nós ou para qualquer outro Sim. colega. As suas perguntas são muito incisivas e a gente entende vamos dizer, essa necessidade da resposta ali, porque você quer entender o contexto, até para que você possa tomar uma decisão consciente, né, seja de um lado ou de outro, para direcionar o seu objetivo. É. E agora, assim, de controlar a ansiedade, às vezes eu fico com um pouco de medo, doutora Fabiana, não sei você, porque eu já tive cliente me mandando mensagem às 5 horas da manhã, daí eu fico imaginando, Eu já nossa, tive. ou a pessoa dormiu pensando em mim, né? Ou acordou pensando em mim, gente. Eu acho isso, assim, uma psicopatia da pessoa. E aí isso me assusta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, por um outro Você lado... já pegou cliente muito, muito bravo? Bravo? É. Bravo? Não sei, eu acho assim, eu já peguei cliente muito mandão, de querer, eu sei, olha, faça assim, faça assado, e aí você tem que respirar fundo e falar, olha, advogada sou eu, faculdade de Direito leva 5 anos, mais 2 pós-graduação, no mínimo uns 4 anos pra você conseguir. E fora o resto da vida que Mas tem que você sabe estudar. que- Fora Nesse mais caso- 13 anos de expertise, e aí vamos conversar mais devagar um pouquinho, que eu sei o que eu tô fazendo. Eu já tive caso do cliente falar, não, eu fiz a defesa, né? Ele falou, não, mas eu não quero que você coloque isso na defesa. Eu quero que você coloque isso. Eu falei, então tá bom. Tem certeza? Se eu colocar isso, vai acontecer assim, assim, assim. Tenho. Eu falei, então tá bom. Então o senhor vai mandar por e-mail o que o senhor quer que eu coloque esse na defesa. pedido, isso. Ele mandou por e-mail. Dito e feito, veio a condenação. Aí ele veio, ai, mas nossa, por que você sabia que ia dar isso? Por que você colocou? Peguei o e-mail, tá aqui. Olha o que o senhor pediu. Olha o que o senhor pediu. Ficou quietinho. Então a gente acha de tudo na profissão, em todas as profissões a gente acha de tudo. Né? Mas o que eu aprendi a fazer é assim, o judiciário tá lento, as decisões conflitantes, tudo bem, mas não adianta você trazer o problema do cliente para você. Não é nosso. A gente tem que saber separar, entendeu? Senão a gente não Porque vive. senão enlouquece. Chegou o final de semana, a gente tem que descansar. Lógico, tem exceções que você acaba tendo que trabalhar, cobra para isso, mas você tem que ter o seu descanso e tem que ter o seu limite, né? Tem que saber separar as coisas. Senão... Eu até assisti, eu sou adepta do Long Life Learning, né? Eu sou a louca dos cursos, dos eventos, eu adoro participar de tudo. Ai, a Renata era assim, gente. Então, eu sempre fui, eu tento melhorar, de época em época eu baixo a bola um pouquinho, mas tem época que esse negócio é mais forte que eu, e aí eu vou engatando um curso atrás do outro, um congresso atrás do outro, enfim. E aí eu ouvi de uma especialista em negociações que ela falou, olha, você que acha legal ser workaholic, não, eu produzo muito, eu faço muito curso, eu estudo. Ela falou, olha, alguma parte da sua vida está pagando esse momento. Ou é a família, ou é os filhos, ou é o seu relacionamento. Tem custo. E no automático, como a doutora Fabiana falou, você muitas vezes não se percebe. É. Porque nós, né, eu acho que posso falar de uma forma em geral aqui, Sim, nós todos fazemos o que amamos. Senão, não Sim, estaríamos fazendo há tanto claro. tempo E a gente... sem esse engajamento, sem essa vontade de todos os dias levantar. Às vezes eu mando mensagem para a doutora Fabiana do céu, vamos continuar, né? Sejamos fortes. Ela fala, não, vai lá, vai dar, é só um dia difícil. É, só um dia difícil, vamos lá. É porque algumas decisões, né?
dá uma desanimada na gente. Não, né, até doutora a gente que Fábio? está acostumada com isso desanima, às vezes, com o É, judiciário. né, você está mostrando ali, né, um fato, um É. direito, e às vezes você não consegue aquele objetivo de imediato. É humano isso, desestimula, É. né? Você fica, puxa vida, eu estou mostrando que 1 mais 1 é 2, a pessoa fala que é 11. Mas eu falo uma coisa, às vezes essa aqui manda mensagem para mim 11, meia-noite, eu falei, gente, ela tá trabalhando ainda. Mas por quê? Porque eu já tive uma época da minha vida que eu, inclusive que eu advogava para o nosso cliente em comum Sim. e outros que me deram tanto trabalho. Gente, Mas verdade. eu começava a trabalhava E o a dia gente perde a inteiro, noção da hora. trabalhava o dia inteiro, quando eu ia olhar às 5 horas da manhã. Isso. E eu levantava às 7 horas para Então, eu tô parando na meia-noite, eu melhorei, eu ia também, até Chegava 3, final de 5. semana, eu trabalhava. Mas Falei, você sabe, gente, não é isso, eu tenho que viver. É. Tem que a ter um limite. Renata, ela entrou em um ritmo assim, sabe? Pode. De trabalhar, virar à noite, ficar 18 horas na clínica. Ela sempre foi muito controladora, ela não delegava, ela ficava horas e horas, e o casamento dela deu uma balançada. Então, e dá, não adianta. Deu uma É o que a Fabiana balançada. falou, É, né, doutora? alguma área vai cobrar o Vai, preço, E entendeu? Vai. aí, há 4 anos atrás, ela teve câncer. Sério? E ela perdeu o útero. E aí caiu a ficha dela, sabe? E aí ela começou a dar uma repensada na vida dela. É, porque é um custo muito alto, né? É, e aí ela começou a dar uma melhorada, começou a delegar. Hoje em dia, ela já controla mais. Ela fala, não vou tal hora, não vou. Aí, hoje em dia, ela começou a fazer exercício, hoje em dia ela faz isso, ela viaja, né? Eu não Ela consegui- vive. Ela vive. Eu não estou conseguindo Ela isso vive. ainda, mas uma hora. E eu sempre fui uma pessoa que, quando eu pegava uma empresa para administrar, eu também não tinha hora. Eu cheguei e saí, uma vez, eu ia para São Paulo de moto, e voltava de moto. Eu andava 1.000 quilômetros todo dia, só para ir trabalhar lá em São Paulo. De moto. De moto. Nossa. E eu tenho hipoglicemia. Então, eu sempre na minha mochila andava com uma balinha. Uma certa vez, Tome eu... chá. Não, não tem. Fica com todos. Pode ficar. Uma certa vez, eu estava voltando de São Paulo, na Castelo, e começou a me dar aquela tontura, e eu lembrei que eu não tinha balinha na bolsa. Falei, não vou parar nada, não tenho bala na bolsa. E fui. Eu tava assim, Você ó, era na mais pista. forte que a Nossa. hipoglicemia, É. né? Legal. Eu tava Marcelo. assim, andando na moto, as 4 pistas da Castelo. E um cara atrás de mim, um policial que estava paisana, e ele veio buzinando. Cercando ele buzinando, você. me cercando, e eu não ouvia a buzina. Nossa. Buzinando. Já tava Aí, viajando, num certo né? momento, né, eu desmaiei na moto mesmo. E aí, quando a gente desmaia em moto, que é diferente de carro, graças a Deus, a gente desacelera a moto. É. Aí ela vai indo, vai parando. Eu bati no guarda-reio e caí. Aí minha adrenalina subiu, consegui chegar em Sorocaba, na época. Mas eu trabalhava até que horas lá? Até 11. Eu entrava cedo e ia até às 11. É. Teve noite que eu dormi lá fazendo, porque eu queria deixar aquilo rodando do jeito que eu queria. E dependia de mim. E dependia de mim, gente. Hoje a gente Não. repensa um pouquinho, É que a gente né? acha que tudo Acha depende que a da gente gente. A gente não dá conta. consegue, É. não consegue delegar naquele momento que você quer que as coisas funcionem, e as pessoas não fazem do jeito que você quer. Mas a gente Não, tem as que coisas não deixar. acontecem do jeito que a É. gente quer, porque não depende 100% e exclusivamente da gente, Lúcia. E não é só isso também. Ninguém vai fazer como a gente faz. Não. Mas não adianta a gente querer abraçar o mundo. E nem cobrar isso dos Entendeu? outros. Isso E foi nem uma cobrar coisa que eu dos aprendi. outros. Não adianta querer cobrar dos outros o mesmo ritmo da gente. Não vai rolar. Não vai dar certo. Não vai dar Sempre certo. vai chegar alguém e falar pra você, olha, desse jeito É. aí, ó. É. Não vai rolar pra mim. E, ó, clientes, isso é uma lição para todos nós, né? Eu falei que hoje o papo não ia ser pet, envolve um pouco tudo, envolve a profissão de advogada, mas é importante vocês que estão aí assistindo a gente ver que nós somos humanos e nós temos limites. Se ponha no limite, traga um pouquinho você para a vida, viva um pouquinho mais, porque realmente a gente não vai levar nada daqui. Não. E outra, quanto mais a gente consegue pôr limite em tudo, As a coisas gente fluem melhor, né, flui Luca? melhor, a gente tem mais disponibilidade, tem melhor humor. Eu, por exemplo, eu saio 6 horas do escritório. O que eu faço?
vou em casa, me troco, ponho minha roupinha de academia e tchau. 1h30 de academia todo dia. Parabéns. Até Ai, que minhas inveja. filhas falam, mãe, o dia que eu não vou, mãe, você não vai na academia hoje? Não. Mãe, vá, porque você fica muito estressada. Vai oxigenar o cérebro, mãe! Aí, aquele dia que eu tive um dia terrível, que eu tô irritada de nervosa, o que eu faço? Vai pra Eu vou na academia e puxo o ferro mais pesado ainda pra me desestressar. O Então Coen tem também. que ter um lazer, tem que ter válvula de escape. Senão, O Coen, se ele não aguenta. vai na academia, ele fica nervoso. Se eu for, eu fico nervosa. Daí eu falei pro Coen assim, não, eu tô precisando realmente fazer academia por questão de saúde. Eu não gosto, gente. Eu sou... se me der um livro de 500 páginas para ler, Devoro. eu prefiro ler o livro do que ir pra academia. Eu sou dessas. Ah, mas E é que você não pegou gosto. É, Se você pegar acho um que- ritmo, aí Ai, você vicia. Se você pegar uma esteira que seja uma meia horinha, você vê a Esteira eu diferença. gosto. Então, aí você vê a diferença. Daí no outro Esteira eu dia você gosto. fala, nossa, foi só meia hora, vou aumentar por 40 minutos. Aí eu Teve um falei, dia que aí? essa aqui me mandou uma fotinho na academia. Olha, você me inspirou. Mas um dia, acho. Porque depois ela nunca mais mandou foto. É, eu mandei, Olha, porque você me assim... inspirou. Cadê? Agora eu vou puxar pro meu lado, doutora Fabiana. Eu tenho 3 filhas. Pra eu conseguir descer na academia, que é no Fabiana, prédio. eu tenho 2 e sou viúva, Fabiana. Então, é querer. Querer é poder. Até eu ajeitar os 3 alimentados e tomados banho. Não, é brincadeira, é fogo, gente. Mas a gente tem que mas vamos lá, achar que onde se idade encaixa. tem os seus? Vamos lá. Um vai fazer 16 e já tem uma namorada. É normal. Vamos respirar, né, filho? Mas ela é uma belezinha. É de 16 para baixo. É de 16 pra baixo. E as E suas? aí tem o Júlio, de 8, vai fazer 8 em junho. Aí. E o Luiz, que acabou de fazer 2. Ah, É. 2 anos. Então essa é idadezinha é punk, muito- essa idadezinha muito exige complicada. muito da Exige. gente. E tudo é mãe, né? Sim. Mãe pra cá, mãe pra lá, Claro. mãe pra cá. Só mãe. Hoje ele falou pra mim, antes de eu vir aqui, que ele queria morar sozinho. Ele tem 2. Ele queria morar sozinho. Falei, tchau, filho, dá um beijo. A hora que a mamãe voltar, você vai estar dormindo. Eu quero morar sozinho. Falei, então, vai demorar um pouco. Então, a hora que eu voltar, você vai estar aqui. Ai, que Mas eu também, eu sempre fui mãe e pai, né? E meus têm 10 anos de diferença um do outro. Mas aí a Renata acabou me ajudando, né? Mas, enfim, a gente vai dando um jeitinho. Vai, tudo dá um jeito. Mas academia nunca gostei. Hoje foi meu primeiro dia de natação. Nossa, Eu falei, mas tá bom, um exercício. Vou pra natação. Só que eu tenho um problema seríssimo de ouvido. Aí eu fui no médico e tal, ele pediu para eu fazer Protetor. um protetor específico. Aí eu fui lá na clínica que faz, é sobre medida, tampa bem, porque eu não posso fazer mergulho, né? Por causa da Senão pressão e tal. infiltra, né? É. Cheguei lá bonitinha, peguei minha roupinha, coloquei. Cadê o protetor? Esqueci. Falei, vou nadar só um pouquinho. Não vou embora, vou nadar sem o protetor. Gente, consegui chegar no final da piscina. Entra água no meu ouvido. E o Coen falou, você vai conseguir fazer o podcast? Porque vocês não têm noção de dor. Zumbido. O zumbi da dor. Ele entra água, meu tímpano é aberto. E ele entra água e não sai. Fica na cabeça a água. Fica Aquela borboleta que fica. eu falei, aí eu tava assim, né? Ele falou, mas Lúcia, você vai fazer o podcast? Eu falei, não, eu vou aguentar firme a dor. Mas eu não posso, eu tenho que fazer com o protetor. Ou seja, fui lá, fiz 1 minuto e voltei embora. Falei, mas na quinta-feira, com a dor que eu não vou esquecer. Aí eu vou Aí levar. eu vou levar. Até Porque na dor a gente tira proveito de algo bom. Quinta-feira eu vou fazer sem dor. E daí, agora é a pergunta do chefe, tá? Chefe, deu tempo? Deu tempo, tem uma dúvida. Hoje tem as, como se chama, câmaras de mediação e arbitragem. Né? Tem. É interessante usar essas câmaras? Tem que ser colocado isso no contrato, que vão ser utilizadas as câmaras? Ainda são caras. Nos fóruns. São muito caras. Na realidade, o que acontece é isso. São muito caras. Repita a pergunta de novo. Hã? Repita a pergunta de novo. Então, Presta aí. se a utilização das câmeras de conciliação e arbitragem, né? É útil, sim. É mas mais uma alternativa, é né, mais uma doutora alternativa para a resolução amigável dos conflitos, só que acaba saindo muito cara, né? Muito cara essas transações, e o que os advogados em si também podem fazer, e também participam muitas vezes das próprias câmeras. Mas assim, eu vejo que aqui em Itapetininga não tem tido Muita procura. Mas o que seria não isso? tem tido. É uma forma alternativa de solução de conflito. Assim como o Sejus, que
né, trazendo Sim. um pouco mais para a realidade da população. Não, eu acho que funciona literalmente como mais uma alternativa de solução de conflito mesmo. Mas eu posso falar que, pelo pouco que eu estudei em relação ao tema, são para grandes empresas. A doutora Fabiana vai poder falar um pouco melhor em relação a isso. São para problemas de alta complexidade, Sim. que eu acho que envolve, além dos interesses econômicos, envolve muitas negociações empresariais, que eu acho que a princípio é o que se está se levando para essas câmaras, né, doutora Fabiana? Na realidade, o que acontece? O conciliador é uma pessoa neutra, né, que vai intermediar ali as transações, vai conduzir a negociação, e do que ali for pactuado, essa é uma decisão, digamos, o mesmo efeito de uma decisão judicial. E irrecorrível. Entendeu? E irrecorrível. E executável se não for cumprida, entendeu? Mas, assim, aqui não tem tido muita utilização, por conta dos valores mesmo, né? E falta, eu vou além, eu acho que também falta um pouco de cultura. Sim. Sabe, do mesmo jeito que nós temos esse enfrentamento do preventivo, seja na advocacia ou em qualquer outra área, né? Mas tratando do nosso lado aqui, ainda não é uma cultura muito disseminada de fácil acesso. Assim como o digital, eu falo que ao mesmo tempo que ele facilita, ele também exclui, né? Mais facilita do que exclui, mas não deixa de ser uma forma de exclusão, né? Nós temos hoje se fala em vulnerabilidade digital, Sim. né? Fugindo um pouco totalmente do tema, mas ao mesmo tempo Sim, contextualizando tudo. Então, assim, esses acessos, eles acabam, e aí eu vou ser polêmica, seletizando um grupo que tem acesso, né? Um grupo que tem conhecimento, profissionais preparados e dinheiro para pagar, né? Isso é a realidade. Não é muito acessível, eu vou assim dizer. Diferente de um Sejusc, né? Que eu acho que está, vamos dizer assim, pelo menos é mais culturalmente procurado, até porque a defensoria faz também um trabalho, né? Tentando resolver essas ações do Sejusc, que seria, vamos usar a palavra do NG, uma pré-judicialização, não deixa de ser uma judicialização, mas uma forma alternativa da resolução do conflito. Eu falo que o litígio, todo mundo perde um pouco. Sim, Ninguém ganha num litígio. Não tem ganha-ganha. E num consenso, que é muito difícil, porque as pessoas não conversam mais, e eu falo que as negociações elas já começam errada. As pessoas têm em si uma consciência de quem vai ganhar e quem vai perder. Sim. Né? Não chegam para nós vamos E ganhar acham ou que perder. o acordo, ele está cedendo, né? E o acordo acaba a ceder. É duro, nem sempre, né? E no né? acordo, muitas vezes, eles pensam, não, mas se eu fizer acordo, eu vou estar cedendo ao que a parte contrária quer. Eu Então, uso o que muito a isso. doutora falou, é cultural, entendeu? Eu acho que vai ser muito utilizado ainda, porque a gente está nessa de tentar, os próprios advogados... Desjudicializar, na verdade. Desjudicializar pelo atraso do judiciário, pelas decisões conflitantes. Então, é um pela trabalho quantidade de formiguinha. processos mesmo, né, Quantidade doutora de processo. Então, eu acho que mais para frente, isso vai ser mais top, difundido, mais né? difundido e mais utilizado. Mais acessado. Mas agora não anda sendo muito, não. Essa era a minha dúvida. Eu vou falar de uma câmera que não é a mesma câmera. Já deu tempo, Nigi? Já deu, mas pode. Já deu? Então, essa é a última pergunta para a gente despedir. Que não é a mesma câmera, tá? Mas na clínica, a gente tem muitas câmeras. Né? E foi uma orientação, né, que a doutora Fabiana passou para a gente, que nós tínhamos que informar. Sim. Né? Sim. E, Direito de inclusive, imagem, ela... Lei Geral de Proteção de Dados. Ali tem... Piorou, mas quando eu falei para ela, já foi antes, existia a lei. Verdade. Mas agora mais agora ainda, tem que muito ter. mais. Ela falou assim, coloque uma plaquinha e onde está assim, você está sendo filmado e gravado. Isso mesmo. Porque a minha câmera tem áudio. Então, tudo que se resolve ali na clínica, na recepção, tem o áudio. E realmente, assim, foi muito bom, né? Sim. Naquele Com certeza caso. a senhora acho que já usou. Já, e foi muito bom porque nos protege de fato. Vamos E colocar ajuda assim. a resolver os conflitos. Isso pode né? ser usado Evita contra muito você conflito mesmo. judicial. Se não tiver plaquinha, não pode usar? É porque Não.
Não pode. Não. Você pode mostrar para a própria pessoa ali, Mas não né? pode Olha, venha utilizar ver, como tá meio de gravado. prova, né, Mas doutora como meio Fabiana? de prova, não. Com a plaquinha pode. Pode. Porque a as gente pessoas usa- precisam ter consciência de que estão sendo gravadas, filmadas e que aquilo ali pode ser utilizado no momento oportuno. É. Porque vamos e convenhamos e falar o que é real. Quando as pessoas têm consciência de que estão sendo gravadas, filmadas, Elas e agem de outra forma. pensa para falar. Vamos pro português correto? É. Pensa para não falar qualquer coisa, para não falar besteira. Tem gente que não pensa, né, doutora Fabiana? Mas Tem. assim, a ideia é que elas A gente já tem um pensem, caso, né? que elas pensem para falar. Nós temos vários, né, Coi? O Coi tem um áudio lá que ele faz questão de usar. Usa no processo. Usa no processo. Eu nem sei, ele vai poder usar aquele áudio no processo? Eu já usei. Então tá vendo? Tá lá. Mas não, é bom para a segurança de todos também. E a gente Eu também acho que é uma aprende forma assim, de demonstrar a realidade, né, dona Lúcia? Ó, não adianta vir com conversinha. Não foi bem isso que aconteceu. Isso realmente daí entra em um acordo, entendeu? A gente mostra as imagens, mas olha, o senhor falou isso. Ah, é verdade. É que eu estava nervoso. Nossa, eu não lembrava. Eu não Fiquei lembrava, nervosa. fiquei nervoso. Então, Vamos refrescar a Ai, deixa memória? pra lá. É. Quantas vezes a gente escutou? Então deixa pra lá. Realmente eu estava nervoso, eu ofendi. Porque o que eu ensino muito para as meninas lá? O nosso cliente é tudo para nós. Sim. Sabe? A gente vive e a gente tem o nosso reconhecimento, então o nosso cliente é tudo para nós. Mas a gente tem que entender que a gente trabalha com as emergências, principalmente de madrugada. E a gente trabalha num momento de muita dor. Sim. Né? Pressão. A pessoa chega lá desesperada, não sabe se o animal... Tomada de decisão imediata. E né? muitas vezes tem que tomar... vai fazer a sedação? Não vai? Sabe? E algumas vezes não dá para perguntar, porque emergência você tem que fazer para salvar o animal. E depois que estabelece, daí sim pergunta, porque naquele momento da emergência... Não dá para perguntar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não dá. Tem que salvar a vida, né? Tem que salvar a Preservar. vida. E depois conversar. Então, é importante que a gente entenda o cliente nesse momento. E isso eu converso bastante com as meninas. E que o cliente também entenda que tem custo, né, dona Lúcia? É. Todo procedimento, toda ação, ela vai gerar um custo. Você vai despender de uma estrutura. Né? É uma clínica particular. A pessoa buscou ali, sabendo que... Apesar dos propósitos enraizados na clínica, ela tem custos, né? Custo alto. Suprimentos que a senhora tem que repor, profissionais que para manter essa excelência, essa qualidade, tem custo. E quando o animal morre, a pessoa não quer pagar, né? Acontece muito. Mas o meu animal morreu. Mas eu fiz tudo que era preciso. Aí eu falo, gente, mas meu pai faleceu, eu tive que pagar. do mesmo jeito. Né? Ai, dona Lúcia. Mas judiação. Minha mãe também, né? O que foi gasto com ela, eu tive que pagar. E tudo bem. Foi uma né? tentativa. O médico fez a parte dele, mas chegou a vez, a hora dela. Sim. É fácil eu falar agora, mas naquele momento Não também, para foi. mim, foi difícil aceitar, né? Faz 2 anos que minha mãe faleceu e nossa, hoje eu consigo entender um pouquinho que ela descansou, que ela estava sofrendo, mas naqueles momentos ali não foi dessa forma que a gente pensa, porque a gente é egoísta, né? A E gente não é do quer que ser morra. humano aceitar a perda nunca. Nunca, a gente não quer que ninguém morra, na verdade, né? Eu falo assim que quando alguém pergunta assim, você já enterrou alguém querido? Falei, já, minha filha, meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais queridas. Algumas vezes eu nem falo dos avós, né? Mas falo assim, mais querida. Os mais chegados. Os mais ali, né? chegados, minha filha, meu pai e minha mãe. E são perdas, assim, foram Irreparáveis. feitas que a gente demora para chegar num... Então, naquele momento que a gente está frustrada com aquilo, é muito difícil. Então, principalmente a gente que já passou por isso, e não desmerecendo, né, a vida daquele animalzinho, a dor é a mesma e eu comparo. Mas uma vez eu estava falando com o gatinho do rapaz está vivo, mas eu falei, mas pode acontecer como aconteceu com o meu. O seu é problema seu. O meu Empatia? é prioridade. Nenhuma. E a né? gente fica triste, porque daí a gente... Aí diminuiu a sua dor em detrimento da dor dele. Aí tem hora que a gente fica sem saber como reagir, né? A gente tem que ser mais educado, mas eu não sabia nem o que falar para a pessoa. Não, seu gato morreu, o problema é seu, a dor é sua. Agora, cuide do meu e salve o meu. Que foi aquele caso que eu te passei, né? Você conhece a pessoa. Mas, assim... Se a pessoa voltasse, a senhora foi muito... Porque eu tinha falado.
Se o seu gato morrer, problema seu, se vira, você secador, paga aqui, acabou. E a gente tem todo o cuidado para não falar, a gente dá exemplos. Por que a gente dá exemplos? Para a pessoa entender que a gente se coloca também. Né? Que a gente se coloca na posição da pessoa, a gente sofre, né? E, enfim, acontece, né? Eu falo, meus veterinários são maravilhosos. Porém, eles não são Deus. E eu espero que eles nem se sintam Deus. Sim. Eu espero que ainda eles sejam mais humanos possíveis. Espero que eles continuem na humildade de saber que cada dia tem que aprender mais na profissão. Ler bastante. Gente, eu lia tanto. Leiam, gente, leiam para a cabeça, é bom para a cabeça. Diminui o Alzheimer. Lê também. Leiam bastante. E para a gente... você fez leitura dinâmica? Vocês fizeram? Não. Na época da faculdade, eu fiz leitura dinâmica para poder ler os meus textos mais rápidos. Tem uma técnica de leitura dinâmica. Você pega como é que é? Marca texto e vai na doutora Fabiana. Mas eu acho que para vocês é mais difícil, né? A leitura dinâmica, porque é mais... Sei lá, porque a gente trabalha o dia inteiro lendo, né? Torna dinâmico. Eu acho que se torna dinâmico, porque tem algumas coisas que você vê que começou no blá 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 ali que você não vai... parece que a gente até sabe o que correr mais rápido com o olho, que não vai ser útil, e já ir no que foca mais. Então, acho que a profissão acaba levando a isso. E a depender do que é pra gente analisar, a gente começa do fim pro começo. Exatamente. Porque a gente já sabe que não vai... Tem toda aquela introdução. Vamos lá pro fim, que é ali que tá. Vamos no fim, que é ali que importa. Quando eu fazia análise de balanço, né, eu sempre gostei dessa área. Eu pegava um balanço, assim, a estrutura do balanço, eu já falei, essa empresa tá boa, essa empresa não tá boa, essa empresa... Só que a estrutura do balanço, eu bati o olho em um balanço, eu sabia a estrutura da balança. Daí a gente ia para os índices, né? Mas eu olhava um balanço, eu sempre gostei. Por isso que eu era muito chato com balanço até hoje, mas hoje eu já tô mais leve. Mas esse olhar técnico e clínico a gente vai desenvolvendo. Demora. Eu tenho... Deixa eu fazer as contas. 30 anos de administração. Tenho... 30 anos de administração. E vocês têm quanto de... Eu tenho 24 de advocacia. Já. Tão jovem, né? Em 99. Tirei OAB em 99. É que ela foi aqueles pequenos prodígios que, sabe, já sai da 8ª série. Não, agora é 9º ano, né? Não, a minha foi 5 ainda. A minha foi 5. Comecei em 94, terminei em 99. Olha. Daí já passei na primeira OAB, graças a Deus. As pessoas inteligentes, né? Você vê que eu só contrato pessoas inteligentes, né, Negi? Os veterinários são inteligentes, minhas advogadas são inteligentes. Só gente inteligente. Inteligente, bonita. É porque a gente atrai o que a gente contrata gente inteligente. Bom, gente, acabou. Eu achei que eu não ia sair viva, até que eu gostei, viu? Foi ótimo. A gente não percebe, porque eu falo pro Energi, marca o tempo que a gente tem 1 horinha, até porque todo mundo tem compromisso, né? Eu nem sei quantas horinhas. É que você convida uma pessoa que nem fala, né, Fabi? Eu duas. Nem sei. Convidou duas que nem falam. Mas, gente, eu falo muito. O Coen verdade? Não, o Coen tava ali, ó. Super bem. Não rolou super bem. O Coen fica ali. Pra eu parar de falar. Deixa as meninas falarem, mas eu tô deixando. Agora também. Mas foi muito bom. Vocês gostei gostaram? Bastante, muito. E uma hora que vocês quiserem vir para bater outro papo. Ô, Coen, lá, Coen, dá um tchau. Bastidores, Coen. Bastidores. Tá bonitinho, olha. Gente, então eu vou me despedir. Eu vou deixar as meninas se despedirem primeiro e depois eu me despeço. Mas não esqueçam de ir lá, antes delas falarem um tchauzinho, dá um like, compartilham, se inscrevam, para que outras pessoas possam receber essas informações e tirar dúvidas, porque a minha dúvida é dúvida de tanta gente, né? Sim, então, não esquecem, tá? Dá um likeinho lá para mim, tá bom? Depois eu fico feliz. Pode se despedir, doutora Fabiana Oliveira. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero começar agradecendo esse convite. A senhora sabe que foi meu primeiro podcast. Eu faço questão de falar isso, porque, como nós acabamos de falar, quando você está sendo gravado, filmado, sempre bate, né? Aquele nervoso, você pensa o que você vai falar. E se vai ser proveitoso para que as outras pessoas possam, né, alcançar o número de pessoas que recebam essa informação com clareza, com objetividade. Então, eu agradeço a oportunidade. Um tema tão importante, né, doutora Fabiana? Sim, eu Deixou acho. nós falarmos da importância da nossa carreira. Isso tem que valorizar um espaço desse jeito. Mas não é todo mundo que tem essa abertura
para um diálogo leve, informativo. De um assunto sério. Um assunto sério tratado com leveza. E não é porque é tratado com leveza que não deixa de ser sério. Sim. Né? Fica aqui a nossa recomendação que procurem profissionais sérios, com propósito, competentes e, acima de tudo, comprometidos realmente com a causa e com a solução. E né, resolver doutora? o problema, né? Tentar resolver, porque muitas vezes a gente não consegue, mas... né, Mas tentar se dentro da empenhar medida dentro do possível, desenvolver com empenho, né, Sim, doutora com Fabiana? certeza. Para dar credibilidade para a É. nossa profissão tão desvalorizada Nossa, ultimamente, né, no mercado. E Por realmente isso que eu fiz questão de trazer vocês, porque eu acho a profissão de vocês muito difícil. É difícil, né? Você que é estudante de advocacia, não pensa, direito, né? E você que é estudante de direito, não fica pensando que é só ir lá e no Como que é o finalzinho... nome daquela série americana que um dia eu chamei a minha... Suits. Eu chamei a minha irmã para me auxiliar em algumas coisas que eu precisava muito. Aí ela falou assim, mas cadê o glamour do negócio? Eu falei, que glamour? É muita leitura, muito papel, muita dinâmica. Eu, ó, vamos aí, porque tem muito contrato para analisar, tem que entregar hoje. Ela falou assim, mas eu não tô vendo assim o glamour. Cadê a roupa chique? Falei, não, aí é outro departamento. Hoje é separar documento, muita leitura, muita escrita e vamos lá que a gente tem que vencer o dia. Nossa, coque maravilhoso. E mãe ainda? Nossa. O dia que a gente solta o cabelo devia ser comemorado. É verdade. Mas, gente, obrigada, Energia, obrigada, Lúcia, Cohen, pelo convite, Fabiana, doutora Fabiana, foi muito bom. Obrigada. Simples. Foi ótimo. Só agradecer. Gente, então eu quero agradecer vocês toparem participar. Eu acho que todas as categorias têm que ser valorizadas, seja nós administradores, médicos veterinários, advogados, todas, tá? Todas as profissões têm que ser valorizadas. Sim. E o meu respeito por vocês. Peço desculpa se algumas vezes eu sou chatinha, porque eu fico lá fazendo um monte de perguntas e exigindo, né? Mas daí as respostas são sempre muito educadas. Vocês têm me ajudado bastante, então muito obrigada mesmo de coração. E obrigado vocês, clientes queridos, por estarem assistindo aqui com a gente. Escolha a sua profissão, aquela que você ama de coração e que valorize aquilo que você faça. Então, tudo que você fizer, faça com propósito e com amor. E até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.